Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a 95 Podcast. Eu me chamo Davidson Leopoldino e sim, esse é o segundo do Brega para Cristo, meus amados. Esse programa que nós iniciamos no mês de maio com a Mari, você já ouviu o testemunho completo da Mari. E agora estamos aqui em junho e a gente trouxe aqui uma pessoa que ele tinha uma frase bem cômica. A gente gravou um stories agora há pouco. Para quem já viu, viu. Quem não viu, vai saber agora. E como é a frase? A frase, Ramon? De Robson pro mundo e agora é irmão Ramon Farias para Cristo. Eita glória, meus amados. Ramon está aqui. Antigo Robson, né, varão? Isso. Robson. Antigo Robson. Robson surgiu no meu nome, né? É o Ramon Oliveira Farias e o som, porque naquela época quem divulgava e trabalhava com música, com som, caixa de som, era um tal de Rogério Som. Então era muito forte essa vinheta, Rogério Som, que eu peguei, era em todo lugar, rolava essa vinheta. Acabei pegando, eu quero divulgar músicas, era através de CD, coletânea de CD. E aí ficava Hoff CDs, a fala, a dicção ia ficar estranha. Hoff CDs, eu lembro como se fosse hoje. Capaz, eu tenho que levantar um nome para colocar na coletânea de CDs para ter na capa ali, né? Então, surgiu Ramon Oliveira Farias, aí surgiu o Hoff. E aí o som veio por conta disso, né? Não vou dizer que era fã, mas eu era de todo lugar que tinha esse som. Aí eu trouxe esse som, porque os CDs a dicção ia ficar muito estranha, né? Hoff CDs, aí ficou Hoff Som, e ali foi iniciado esse projeto, que era de gravação de CD e divulgação de música. Ah, legal. Da hora. Então, pessoal, hoje estamos aqui com um cara que tem digamos assim, um leque de conhecimento, talvez pelo trabalho que fazia, né, muito grande do brega pernambucano aqui, do brega recifense, e que hoje serve a Cristo, né? Então, Maravilha. cara, maravilhoso. Então, você aí que já é um 95 raiz, aquele cara que já tá com a gente há muito tempo, você já deixa aquele seu gostei da confiança, que sabe que o conteúdo aqui vai ser muito legal. Se você ainda, meu amado, se é a primeira vez que você tá aqui, tá, eu já vou pedir o seguinte, segura teu gostei, segura mesmo, varão. E durante o decorrer da nossa conversa, se você se sentir edificado, fala, pô, velho, isso aqui tá mudando minha vida, tá sendo legal, você vai e deixa o seu gostei pra o YouTube entender que tu é crente, benção. Quando tu curte coisa de crente, o YouTube manda coisa de crente pra tu. Então, assim, se tem umas coisas que tu não gosta lá, vai começar a curtir coisa de crente pra tu ver, o algoritmo vai te jogar só coisa de crente. Então, Deus abençoe a sua vida. Meus amados, algo aqui antes que eu tenho que falar rapidinho, antes da gente começar, é o seguinte. Primeiro. A 95 ela é um projeto 100% independente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós dependemos de mantenedores. Pessoas que estão ali, acreditam na nossa causa e nos ajudam. Então, meus amados, aqui em algum lugar dessa tela, eu fico mudando o lado, por isso eu nunca sei. Vai ter um Pix aqui, pessoal, um QR Code. Se você quiser, se você estiver na TV, você pega seu celular, você lê o QR Code e você vai ser direcionado para deixar a sua oferta para 95. Somos um projeto completamente independente, então não tem empresa, não tem, sei lá, não tem igreja, não tem nada que mantenha a gente, dando valor, não tem. Então quem nos mantém primeiramente é Deus, e segundo, são vocês aí em casa que estão sempre cooperando com o nosso trabalho. Então, se você puder, tá, durante as nossas conversas, do nada, apareceu um negócio assim, você vai lá e você lê e nos ajuda, tá bom? Se você quiser também aqui na descrição, o nosso Pix vai estar lá, então Deus abençoe sua vida se você puder nos ajudar. Agradeço muito. As nossas redes sociais, tanto a da 95 quanto a do Ramon, vai estar também aqui na descrição. Então, se você puder, tá, durante a nossa conversa aqui, quiser clicar lá para começar a seguir a gente, segue lá nós, que ajuda bastante aqui no conteúdo. Belezinha? Então, sem mais delongas, eu tô fazendo isso aqui bem rápido, porque assim, quando o pessoal começa a divulgar, o povo pula. Aí fica assim, ó, pico e pula, aí vai. Eu já faço rápido para todo mundo já. Já ir direto, já aproveitou já ir direto. Vamos lá. Ramon, meu caro, já contou aí a origem do nome Robson. Mas, cara, vamos lá, quem é Ramon? E quando foi que o Ramon começou com esse projeto Robson? Qual foi a ideia dele de trabalhar como esse divulgador de bandas de brega? O início do Robson, no caso, antes Ramon, né? Antes do Robson existia o Ramon. E o Ramon gostava muito de música, né? Então eu fui criado no lar, onde tinha um mix de músicas, Antena 1, Tribuna. A linha não era de brega, mas existiam músicas de qualidade, onde eu fui, né, todo dia ali, ouvindo. Então fui gostando muito de música e de um leque de músicas.
no qual eu não teria noção futura do que eu ia utilizar. Daquele gosto por música, por cantar também, aquele cantor de chuveiro, né? Aham, sim, Então, sim. eu tinha, lá em casa tinha aquelas radiolas grandes, aqueles caixas eram gigantes, né? Radiola, caixa era gigante, a do meu avô. E a gente ganhou, e a gente morava num apartamento pequeno, né? Lá no Curado. E para você ter ideia, eu, como minha mãe trabalhava fora, meu pai também, então muito tempo eu fiquei só dentro de casa, né? Eu, meu irmão estudando no horário, eu estudando em outro. Então eu vivia escutando música praticamente a tarde toda. E em um desses momentos de cantor de chuveiro, eu levava o caixa, que o fio era gigante, levava para dentro do banheiro ali da porta e Nossa. cantava e tal ali. Então eu gostava muito desse mundo musical, apesar de não ser músico. Mas eu gostava de ouvir as canções. Então, tempos depois, a gente sempre teve computador em casa, minha mãe é contadora, então sempre teve computador, então surgiu em 2004, 2005, o gravador de CD. Que aí o pessoal começou a duplicar as gravações, né? Botava vários gravadores ali, fazia cópias de CDs. E eu ganhei um único gravador e naquele computador que tinha lá em casa. Então, tinha aquele lance de muitos CDs e você converteu o CD para MP3, né? É. Então, você fazia aquela coletânea dentro do computador e também tinha a parte de baixar músicas através de um software chamado Emule. Era até um Emule? burrinho, é. Esse Emule, Kazan, não sei, não lembro, não recordo o nome. Eram dois programas que você baixava músicas pela internet que era compartilhada no mundo inteiro. Aham. Então você não tinha facilidade de encontrar músicas locais. Ali era mais fácil encontrar músicas de pessoal de São Paulo e Rio e músicas internacionais do que encontrar locais, Aham. né? Então existia essa dificuldade. Mas eu baixava músicas ali de forró, de brega, de pagode. De brega, nem tanto, porque dependia muito das mais famosas. Mas eram coletâneas de vários estilos musicais. Então comecei a fazer coletâneas, flashback internacional, pagode romântico. Fazia coletânea, fazia uma capinha ali meio no computador, impressora comum, cortava, botava lá para a escola. Então, na escola eu apresentava para a turma da sala para vender aquele CD por R$ 5. Ah, que E massa. aí chegou o momento que eu precisei realmente levantar o nome, que foi como eu falei aqui no início. Que nome eu vou colocar nessa capa de CD? Porque eu tinha a lista de músicas e faltava um nome. É. Então surgiu essa questão do Hofson, que nesse caso aí era um divulgador de músicas aleatórias. Então fiquei fazendo esse trabalho em casa, isso já era no segundo ano do ensino médio, e aí o segundo, eu fiz o terceiro ano, quando encerrei ali o ensino médio, eu já não estava mais na escola, então não tinha muito o que divulgar e fazer de levar para a escola para vender. Então minha mãe recebeu um valor, ele disse, ó, eu quero pagar um curso para você. Que curso você quer fazer? Agora não era um curso de faculdade, não era um curso profissionalizante. Sim, sim. Que curso você quer fazer? Eu disse, rapaz, eu também não sei. Vamos sair com um colega, a gente foi para a cidade bater perna na Conda Boa Vista, porque ali tinha muitas escolas, né, Tem, profissionalizantes. sim, sim. Ainda tem, né? Tem. Então a gente foi, aí passou por algumas empresas famosas, a gente estacionou em uma, tropecei, na verdade, na frente dessa escola. Hoje, a gente montando um quebra-cabeça, esse rapaz até a topada fez parte do processo. E aí entrei nessa escola, fui ver os cursos e estava lá, o web design. Mas o Famoso que, web o que é design. o web design? Também não sei. Só sei que tinha assim, aprenda a fazer site. Naquele momento, eu não lembro se eu agreguei uma coisa a outra, mas eu digo, ó, dentre eles, eu vou fazer esse aqui. Comecei esse curso e, por incrível que pareça, eu vou dizer que foi uma obra do Senhor, porque tudo se juntou até hoje. O professor não sabia desse projeto, tá? Desse projeto que eu tinha em casa, de gravar CD, divulgar música e tal. Ele colocou os temas no quadro. E um deles era música. Então você vai ter que fazer um site de música. Na hora, eu senti uma alegria tão grande que eu digo, rapaz, ele não sabe que eu faço esse trabalho de divulgação. E o meu primeiro trabalho no curso foi música. Então aí eu disse, opa, agora o Rofson se transforma, vai começar a se transformar de um CD para a internet.
Né? Na época ainda não tinha nuvem como tem hoje. Dependia um pouco do YouTube. YouTube era aquele Movie Maker ainda, né? O pessoal fazia aqueles vídeos com legenda e a música de fundo. Caraca, é que ano isso Aí, aí? 2005. Caraca. É. E aí, comecei a fazer esse trabalho. Com gosto, né? Porque eu digo, pô, eu tô com a ferramenta na mão, só não sei como eu vou fazer o design, mas pelo menos o tema eu tô empolgado porque eu já vou juntar o útil e o agradável. Vou tentar transformar aqui o que é de um CD para a internet. Se eu sinto a dor de não conseguir encontrar as músicas locais, imagina os outros. Imagina as próprias bandas que, como eu disse, colocavam no YouTube, mas não tinha essa expertise de fazer um download da música, converter em MP3, né? Era tudo dependia de ver o vídeo no YouTube. Então, comecei a fazer esse trabalho. Aí transformei o Rofisson ali do CD para internet. Então, comecei a fazer esse trabalho. Interligado a esse trabalho, eu estava trabalhando numa lan house e eu gostava muito de imitar locutor. Um locutor. Uhum. Então, eu ficava no computador principal, com todo mundo que chegava na lan house, e a gente tinha que botar o tempo, né? Botar a coisa para a turma sentar e tal. Sim. E eu botava um caixinha ali para botar as músicas e começar a falar, mandar alô para não sei quem, e não sei o que lá, tudo dentro da lan house. Tava jogando. Quem tava com fone de ouvido também nem ouvi, né? Porque tem aquele jogo lá, todo mundo focado no jogo. Mas eu ficava fazendo isso diariamente. Até que então abriu-se uma rádio em frente à lan house. E aí a turma fez o quê? Ô Ramon, por que tu não faz um teste aí? Não, pô, é que eu tô na resenha, pô, que eu tô brincando, pô. Mas é porque eu tinha esse gosto de querer divulgar as músicas, né? Insistia nesse mesmo espírito de divulgar as músicas. E aí, como era uma rádio comunitária, a gente acaba se envolvendo, porque a gente começa a ligar para a rádio e você fica mais próximo do locutor. Você liga, participa ao vivo, né? Diferente do rádio comercial, que você tem que passar por milhões de atendentes e nunca tem a oportunidade exata para falar ao vivo. Rádio comunitária não, você vai assistir, mas uma hora a sua ligação é atendida. E aí comecei a participar e tal, e acabei ganhando um prêmio. O interessante de rádio comunitária é que o prêmio, ele é dado pelo próprio locutor. Porque não existe hoje pode existir, mas não existia um sistema de registros, de automação, de sorteios. Então a gente via aquela lista ali, digo a gente, porque eu vou chegar lá. Tinha a lista, quem decidia o prêmio era o próprio locutor. Então, tipo assim, se Ramon é um novo ouvinte e está participando intensamente, vou presentear esse cara. Para ele vir conhecer a rádio e se tornar um fã daquela rádio. Então, acho que a ideia... Acho não, de certeza que a ideia era essa. Então, ganhei esse prêmio. Quando cheguei lá, eu entrei no estúdio, fiquei encantado. Porque, tipo assim, há dias atrás, o cara disse, por que tu não faz um teste aí? Eu disse, não. Tu é foda, tô fora, pô, tu é doido, de rádio, não sei, né? Só resenha, pô, só resenha. Mas continuava divulgando, então estava envolvido com a divulgação, com música, e a rádio tem tudo a ver. Porque ela, além da comunicação, da divulgação, música tá no meio também, tá envolvido também. Então o Rofisson até então, ele não era o front, ele não era a pessoa em si, sempre foi um nome por trás. Na internet era um site, na internet era uma logomarca, no CD era logomarca, então não existia minha foto. Como né, na época do Brega, não sei se até hoje é, mas os DJs, divulgadores de bandas, eles gostavam sempre de estar tirando foto aparecendo na capa. Ou botar capas vulgares para poder vender o produto. Mas o Rofisson sempre foi um personagem por trás, mas nunca apareceu. E quando eu entrei no rádio, eu continuei sem aparecer. Porque era só a voz e não existia aquele cenário. Eu gostava de imitar personagens também. E acabei... Gostei tanto de lá que eu comecei a frequentar mais. Então, eu me tornei aquele chato de estar o tempo todo ali dentro. Irmão, esse cara tá aqui e tal. Vem cá, vamos participar comigo aqui? Aí o cara foi e me chamou, disse, ó, o programa era de pagode. Vamos participar comigo aqui e tal. Aí eu lembrei que eu imitava Netinho de Paula na época. Netinho de Paula e tal. Aí, esse rapaz, vamos fazer, já que é pagode, vamos trazer o Netinho de Paula pra dentro do programa e botar o Netinho de Paula como um personagem do programa. E aí a gente fazia o som do helicóptero descendo. Então, olha, o Netinho chegou aqui, não sei o quê. Aí como era tudo era sonoplastia, né, tal. O som do helicóptero descendo, o Netinho acabou de chegar. Isso trazia um engajamento
para quem tá ouvindo, de querer ligar e participar e fazer a resenha. Sabia que não era ele. Sim. Mas tinha aquela troca, aquela resenha, aquela coisa toda. Então fui me envolvendo ali e tal, participando tal, e conhecendo. Que daqui a pouco eu já estava em outro programa, participando também como complemento, não como personagem mais, mas como complemento. E aí começou o nome Rofisson a começar a ficar mais forte, porque não era o Ramon que estava sendo divulgado ali. Era o locutor mais o Rofisson. Então, nessa época, Então o realmente, Rofisson já te começava chamavam de Rofisson, Robson. porque já existia o site, já existia essa divulgação de música. Então, agora, como é que o nome é Rof? Aí ficava nessa Rof, e ficou, e a turma, quando lhe conhece como Rof inicialmente, ninguém quer chamar de Ramon. Me chama de Rof, aí ficou Rofisson e tal. Então, acho que para eles também foi interessante, porque trazia um personagem que já tinha um trabalho de divulgação de música, que sabia que em algum momento aquele site ia ficar forte, então ia juntando o útil e o agradável. Então, comecei a participar desse programa, daqui a pouco era de um de forró, outro de notícias, outro de flashback romântico. Eu comecei a participar de todos os programas daquela rádio ali e de ganhar conhecimento em tom de voz, de como tratar o ouvinte do outro lado. Eu gravava os programas para eu me ouvir depois, para poder cortar os vícios de linguagem, melhorar um gerúndio da vida, porque eu cortava tanto gerúndio que ao ouvir eu me irritava. Então, eu buscava aperfeiçoar essas coisas, até que chegou um dia que um dos locutores, ou dono da rádio, chegou para mim e fez: você tem que criar sua própria identidade. Se o Rofisson, ele já existia, mas não tinha uma identidade dentro da rádio, ele teve que criar. Porque até então ele era um cara virtual e entrou no mundo da comunicação de fato. E ele vai ter que falar, ele vai ter que criar um personagem ali. Nunca mudei voz, nunca mudei nada, simplesmente falava do meu jeito. Melhorado, né? Claro. Então isso aí deu um boom, um reforço na divulgação. Porque aí começaram, se eu já estava com CD, mas não botava em rua, que eu não fazia essa parte de piratear, tava com site, com algumas músicas de artistas locais, cantor Pé de Serra, não sei o que e tal. Um grupo de pagode, que geralmente de bairro tinha muito. E gravar uma gravação meio amadora, mas eu pegava e botava lá também. Então eu tinha aquele espírito de divulgar quem era desconhecido. Então aí surgiu o slogan que era Rofisson, revelando sucessos. Então a vinheta completa era essa, Rofisson, revelando sucessos. Então, para quem pegava um CD do outro lado, era uma coletânea bem trabalhada, e realmente era. Não pegava de todo jeito, ou porque fulano gostava disso ou daquilo. Eu ia no meu gosto, com base Antena 1, Tribuna, então eu tinha um ouvido um pouco diferenciado em relação a isso, puxando sempre para o lado romântico. Eu não me recordo de ter feito, e se fiz, foi uma coisa muito rápida, de ter feito alguma coletânea de músicas vulgares, tipo assim, de apelativa de verdade. Então eu comecei a ficar famoso por esse ponto. A parte coletânea de Rofisson sempre foi bem trabalhada, sempre foi bem selecionada. A minha preocupação era selecionar uma a uma, era editar o final da música para cortar, para não ficar aquele silêncio na música. Tudo um trabalho com calma e detalhado. Então aí o Rofisson começou a ganhar... Tu colocava no começo assim, Rofisson? Não, no meio. Botava. Então, essa vinheta não existia ainda. Né? Então, estava dentro da rádio e tal. E aí, tive um relacionamento e tal. E ela morava lá em Arco Verde. Então, eu tive uma época que fui para Arco Verde. E por estar em Arco Verde, mais precisamente em Buíque, que é do outro lado de Arco Verde lá de cá e Buíque lá de cá, eu disse, eu quero ir para a cidade para conhecer as rádios da cidade. Veja, a minha empolgação estava tão grande com esse movimento de rádio que eu quero conhecer outras. Então, fui para o centro da cidade, lá tem não lembro como é o nome, mas tipo uma Ceasa daqui, uma Ceasa lá no centro de Arco Verde, a rádio de poste, né? Aquela centralzinha e tal, onde o cara falava e saía só nos postes. Então, falei do meu trabalho, eu sempre buscava CDs de outros artistas desconhecidos, porque eu tinha essa essência, esse amor de querer desconhecido. De levar para casa o CD, de botar o CD no computador, de abrir o programa, de extrair todos os MP3 daquele CD, de eu escutar uma por uma e selecionar o que eu achava interessante. Porque se o cara botou 20 músicas no CD, mas tá divulgando na rádio a faixa 1, ou eu ia para a faixa 5, a 7, a 8, eu escutava as outras para trazer. Pronto, eu vou mostrar essa aqui que ninguém tá mostrando. Essa era a essência, como você falou. Então, quando eu expliquei o trabalho para esse locutor que estava lá, eu falei, o Felipe falou, ele disse assim, tá faltando uma coisa aí. A sua vinheta, que até então você não tem. O Rofisson revelando sucessos. Então ele foi e me presenteou
com um pacote de vinhetas com ou só Rofson, ou Rofson revelando sucessos, ou só revelando sucessos, mas ele, com tons diferentes para poder utilizar realmente em cada trabalho. Existiu sim essa vinheta, que lá na frente foi melhorada, né, foi mais profissional, com a voz mais grave. Hoje a IA tá aí, mas naquela época tinha que depender do locutor para fazer. Conheci outras rádios também, peguei muito CD, trouxe para Recife muitos CDs e comecei a divulgar também alguns artistas de forró do interior que ninguém conhecia aqui. Então, assim, muitos artistas que eu trazia pro rádio, tá? Ele tocava no rádio onde não era nem pedido, mas ele transformava em ser pedido porque a turma começava a conhecer. Então, essas bandas nunca souberam desse trabalho, essas bandas do interior, por exemplo. Mas eu tinha essa essência aí de sempre buscar o desconhecido, buscar o desconhecido, buscar o desconhecido. Então, veja, comecei ali gravando CD, curso de web design, então surgiu um site rofson.com, que tem outro ponto que as músicas que eu colocava, naquela época tinha um limite de banda, que era o tráfego de download ali, de baixar, que se ultrapassasse ele, o site caía, então o site ficava fora do ar. Então, por diversas vezes, o site ficava fora do ar, porque as músicas não tinham em outro lugar, só tinha ali. Então, daí surgiu o site e tal, entrei no rádio. Então, juntando esse pacote todo, foi quando eu comecei a ir para fora e ficar mais conhecido. Fora que eu digo, fora de casa, né? E ficar mais conhecido. Foi quando eu conheci o brega, né? Porque até então, perceba que eu tinha todos os estilos musicais geral, ali envolvidos no geral, mas sempre com a linha de romântica, né? A linha romântica. Então, por você estar no rádio, começa as bandas a irem fazer entrevista na rádio, né? E aí você começa a conhecer as bandas de perto, os empresários, os vocalistas, eles começam a dar moral pra gente, porque precisam da gente. Então começa a criar uma linha ali de Rofson ser conhecido, juntando tudo. Ah, você que é Rofson, pô, já vi teu site, não sei o que, tal, não sei o que, tal. Então aí o rádio foi fortalecendo. Então entrei no brega nessa forma. Aí lembra que eu gostava muito de ouvir música, cantar no chuveiro? Sim. Pronto, então aquele sonho de cantar, ele não ia pra frente porque eu tinha uma certa vaidade, dizer assim, cantor não canta de óculos. Eu tinha isso em mente, veja. Óculos assim de grau? Óculos, eu não tinha isso, eu não tinha a minha mentalidade era, cantor não pode utilizar óculos naquela época. Veja a minha mente, tipo assim, o cara tem que cantar sem óculos e como é que eu vou chegar ao público? Veja o que passava na minha cabeça em relação à vaidade. Então, só que eu fui crescendo, fui evoluindo e vi que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas aí já era passado. Eu já não tinha mais esse pensamento aí. Mas naquela época eu continuava, né? Esse negócio, pô, eu quero ter uma banda. Eu entrei no brega, né? Forte, porque o brega naquela época, 2005, 2006, estava muito no auge. Né? Então, cada banda que surgia ia pra rádio e a gente conhecia e eu divulgava. Uma das bandas, realmente não me recordo o nome, mas acho que era só Romance, não lembro assim. Divulguei, eu acho que foi a única banda que eu divulguei mais intensamente o CD dela, porque era uma banda que chegou junto, né? Chegou junto assim chegou a me pagar, né? Porque em todo esse tempo, em nenhum momento eu cobrei nada. Eu sempre fiz por gostar mesmo do negócio. Chegou a me pagar. Fez o tráfego pago, Fez né? um tráfego pago isso naquela época. E essa banda, já para adiantar essa parte, a vocalista dessa banda só ouvia falar do Rofson. Veja, Rofson continuava sem aparecer, né? Mas o dono falava muito de mim pra ela. E lá na frente, a gente se conheceu nos camarins de um estúdio, de um programa de TV. E ali a gente teve o primeiro contato e hoje é minha esposa. Tá? A gente já peguei essa parte para adiantar. Mas então eu juntei tudo isso aqui e eu digo, pô, eu ainda gosto de cantar. Tanto que quando eu estava falando no programa, em alguns momentos até cantava a música junto. Não sei como é que ficava do outro lado, mas eu gostava muito de acompanhar as músicas, né? Eu falava muito da letra da música, para envolver mais a pessoa do outro lado. E, tipo assim, cara, você tá vendo que o cara tá falando isso da música e tal, para dar um entendimento e divulgação maior. E não só tocar por tocar. Sim. E aí o gosto por querer cantar continuava lá dentro, queimando. Até que surgiu uma banda chamada Sonho de Amor. Banda Sonho de Amor. Esse nome não, Não, mas é... assim, não é estranho, mas o meu foi um fato muito rápido.
De anos depois surgiu uma outra Sonho de Amor, que aí até não sei se existe ainda, mas que foi um Sonho de Amor com a banda realmente formada, caminhou, trajetou ainda. Mas a minha foi Sonho de Amor, não sei se era por o sonho que eu tinha de cantar Aham. e cantar romântico, que surgiu o Romântico. nome Sonho de Amor. E aí gravou uma música e tal. Mas também não vingou, porque eu, de fato, o dia que eu cancelei esse projeto foi um dia do maior prejuízo da minha vida em relação a esse tipo de negócio. Porque você, quando tem gestão de pessoas, isso você vai aprendendo na sua caminhada. Mas naquela época tinha com músicos, eu tinha que gerir aqueles músicos ali e marcar ensaio com músico é difícil. Você é muito difícil. Então, a gente fechou um show lá em Pitbull, Paraíba. Uhum. Só que eu não fui levar o contrato para assinar e receber 50%. Eu não fui. Eu não tinha experiência de nada com isso, pô. Sempre foi um cara por trás das câmeras, mas tipo assim, se portando como se fosse alguém que não é. Nesse ponto aí, né? Pô, sou empresário, tô a banda e tal, não sei o quê. Ralei pra caramba, não sei como, até hoje não sei como foi que eu paguei os ensaios, o estúdio, a passagem, mas isso aconteceu. Então a gente marcou, aí juntei com a outra banda chamada Explosão do Calypso. Então juntou Sonho de Amor e Explosão do Calypso pra fazer um show nesse mesmo lugar. Aí pra gente dividir custos, dividir ônibus, dividir tudo, pra diminuir realmente a pancada. A gente fez isso. Chegou o ônibus, pegou, atrasou um bocado. É outra coisa, o atraso. Atrasou um bocado de músico no caminho, que a gente não reuniu tudo num lugar só. A gente foi no trajeto coletando gente. Fomos embora. Chegou lá na cidade, geralmente show em bar à noite, né? Tava rolando um show no meio da rua, pô. A gente sabe, né? Eita. O povo, a gente já tá atrasado. Um bar na beira da praia, com um show ao lado, gratuito, no meio da rua, o povo vai pra lá. Meu amigo, a gente chegou lá, teve um público pequeno, porque era um bar pequeno, mas podia ter dado mais. O retorno da casa podia ter sido maior. A gente se atrasou, influenciou também a gente ter ido para esse show. Resumindo a parada, não recebemos nesse show. Então não é só um show local, é um show interestadual. Era fora daqui. Então tinha ônibus para pagar, músico para pagar, porque tocou. A gente tocou, não deixou tocar. Não tem como chegar lá e simplesmente não tocar. Teve que tocar. Então tocou a banda de Amanda primeiro, que era a Explosão do Calypso. Depois tocou a minha. A gente fez um show. Inclusive, que eu me recordo, foi o único show também, de fato. Mas foi o único show do prejuízo. A parte dali eu disse, não quero mais isso pra minha vida, não. Deixa eu voltar aqui como eu tô. Deixa eu rolar o som, o site não tava dando certo aqui. Pra que tu foi inventado de entrar aqui? Aprender, né, pô? O cara com 18 anos, 17, 18 anos, a mãe não quer, mas ela apoia o filho, vá. Mas eu por dentro, tô com o coração a mil aqui. A gente foi, mas viveu e aconteceu. Ele teve que pagar a dívida com os músicos. O dono da outra banda, o pai da Amanda, também me ajudou bastante, que era um cara de boa, um cara tranquilo. E, assim, passou. Né? Mas foi um fato único e isolado. Pô, a parte da aliação de amor não existe mais. Não tem como eu avançar nisso aqui. Caraca, uma experiência única ali, né? É uma dor de cabeça muito grande, porque você tem que gerir pessoas que são os músicos. Ainda tem que cuidar dessa parte de contrato, de ter que fechar show, de ter que montar agenda, de ter que... É loucura, pô. Não é uma coisa que você tá trazendo pra sua vida, mas sem ter nenhum tipo de noção. Entrar nessa parada já levou um prejuízo desse, bicho, não faz mais nada, não. Eu podia dizer assim, não, vou insistir, não sei o que, não. Vou continuar no rádio, com o trabalho do Robson aqui no site. Não tô ganhando nada com isso, que a galera também não chega junto. Deixa, eu tô fazendo de coração. Vamos embora, vamos fazer isso aí. Então o Robson foi surgindo, foi passando o tempo. Até que eu já foi um outro curso que surgiu. Foi um concurso que teve daqui de Recife. E aí era um curso para escola técnica, a ETEPAM, lá na Encruzilhada. Também não sei se existe mais, mas existe, né? Pronto. Que curso tu quer fazer? A mesma pergunta que foi feita lá atrás. Então, veja aí. Só que aí era concurso, né? Ou seja, você tem que fazer prova para passar. Como eu não tinha muito hábito de estar focado em estudar assim, em matérias e gostar disso daí,
eu fui pela mais fácil, né? Ou seja, pela menos concorrida, pela menos difícil. Não vou mentir, não, eu tenho que falar a verdade, né? Então tinha uma lá, no finalzinho, chamada comunicação visual. Uhum. O que é como. Eu também não sei o que é, não, mas se é desconhecido para mim, é desconhecido para todos. Vou fazer essa daí. A prova era português e matemática. Eu fiz a prova, acertei pouco, passei. Porque era menos concorrida, então tamo dentro, né? Tá bom. Tamo dentro. Então, passei e aí começou o curso. Quando eu fui ver a questão da. Tem um nomezinho que chama, que eu esqueci agora quando fala do curso. Né? Os módulos não, tem um nomezinho. Tem, eu também agora. Que fala os assuntos que você vai Aham. estudar de curso. Tava lá e começou a falar Photoshop, não sei o que. Opa, Photoshop eu já mexi aqui para fazer o site, o negócio. Eu não mexia em Corel, Illustrator, nada disso, era o Photoshop. Mas tava lá, Photoshop, CorelDRAW, não sei o que e tal. Oxi, então é alguma coisa voltada para. Aí tinha. O primeiro módulo era História do Design. Opa, é algo voltado para design. Então eu já tenho uma base aqui de web design. Agora eu vou agregar mais coisas para esse mundo aqui de design. Então, quando eu comecei a estudar, o primeiro mês foi só teoria. Acredito que já estava namorando com ela, então quando você começa a namorar, há um compromisso a se cumprir, né? Você não está mais sozinho, você tem que ir correr atrás das coisas para poder ter um trocado, para poder, né, sair para um lanche, uma coisa ou outra. Comecei a fazer esse curso, comecei a entender o negócio, rapaz. Eu fazia a impressão da capinha de CD numa lan house que tinha lá no centro de Cavaleiro. E eu lembrei, bicho, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso trabalhar alguma coisa. Eu vou lá e vou dizer que estou disponível aí se precisar, porque eu estou estudando aqui, fazendo um trabalho de escola técnica, mexendo em Photoshop e tal. E aí começou eu a entrar no mundo de gráfica. Meio que sem entender naquele momento, mas no mundo gráfico. O cara tá ali, web design, mexendo com layouts. De repente você está na comunicação visual, né? Você começa a entender as imagens, como se comunicar com elas. Você comunicava com áudio, agora você está comunicando com imagem. Você está começando a agregar todo esse ciclo de informações. Uhum. Aí tive essa coragem de chegar para eles, ó, tô disponível, precisar aí, que eu sei que você mexe com serviço aí. Tanto que você imprime para mim, então eu sei mais ou menos o que você faz aqui. Não deu uma semana, eu falei, eu topo a ideia, vem trabalhar comigo. Eu ganhava R$50 por semana. Por semana. E o que é que eu fazia? Como era uma lan house no centro de Cavaleiro, era uma lan house meio gráfica. Então eles tinham um serviço de banner, de camisa personalizada Sim. e tal. Então, o meu trabalho era pegar a foto de criança, tirar o fundo, botar o tema da festa da criança, botar o nome e idade. Esse era o trabalho. Inicialmente era isso. Só que como eu comecei a me envolver com esse tipo de segmento, eu comecei a buscar mais informações sobre ele. Uma delas tinha lá, morava em Tegipió nessa época, tinha um senhorzinho que trabalhava com uma máquina offset, que é uma máquina mais antiga, voltada só à impressão de papel. Para fazer papel, impressão de panfleto, por exemplo, de uma cor só, Sim. e montar aquilo ali e grampear e fazer um bloco, talão. Ele tinha bem grande assim, blocos, talões, não sei o que e tal. Só que essa máquina ficava por trás de um tapume. A gente passava na frente da loja e não via nada, só via que era a loja mais antiga, não era uma loja de um layout top, era um senhorzinho que trabalhava lá dentro. Pai, o que ele faz aí dentro? Porque se ele tá dizendo que faz esse serviço, ele faz aí dentro. Uma zoada da bexiga aí dentro, ele deve fazer aí dentro. Aí eu bati lá, voltando para casa, parei lá. Curiosidade, pô, eu tô começando a estudar sobre a área, tudo que eu visse eu queria saber mais. E o Robson rolando. Eu ainda tava na rádio também, fazendo um horário ou outro. Aí ele ó, entra aqui. Eu entrei. Aí ele mostrou a máquina, mostrou para que serve, como é que funciona. Pô, legal, pô, que massa. Aí ele foi e me deu um livro. Era tipo uma telelista, só que de gráfica, do Brasil inteiro. Que naquela época, quem era gráfico, tinha algum cadastro em algum lugar que essa editora mandava para essa turma, como se fosse a divulgação realmente das gráficas do Brasil. Uhum. Ele falou, ó, toma isso aqui. Aqui tem as maiores gráficas do Brasil. Eu disse ele também, toda a minha conversa era a mesma. Estou estudando sobre o assunto, estou fazendo escola técnica, eu quero saber mais sobre isso. Então, quem podia me dar informação, me dava. E aí ele foi e me entregou esse livrinho,
nessa telelista de gráfica. E aí encontrei uma chamada Brasil Gráfica. Online, gráfica online, só que entrei no site, entrega grátis para todo o Brasil. Eu disse, rapaz, que legal. Antes de fazer para alguém, eu vou fazer para mim. Aí fiz meu primeiro cartão de visita. Deu tudo certo. Só chegou a arte errada, porque eu também até então não entendia cores, né? Que até então não entendia a parte de cores de tela e cores de impressão, que são diferentes. Não tinha essa noção. Mas ali eu disse, por quê? Depois foi que eu... Mas no erro, você vai tentando entender e vai aprendendo. Então, isso aí, eu comecei era estudando aqui, trabalhando na Lan House aqui, era divulgando na internet aqui, na rádio ali, e também não estava mais em banda nenhuma cantando, até que surgiu um projeto chamado Pancadão do Forró. Pancadão do Forró. Essa era uma banda que surgiu aí também, e aí eu fui chamado e era um dos vocalistas. Uhum. Era uma banda que tinha aí 6 cantores. 6 cantores? 6 cantores na época. Um coral já. Era um coral, pois é. E aí, então, também estava nesse meio aí, nessa misturada toda. Aí foi se passando o tempo, teve um show. O único show. Se eu falei que teve um único show aqui que me deu prejuízo, esse já foi o contrário. Foi? Eu não era dono da banda, eu era vocalista. Uhum. Era um carnaval, um show em Peixinhos. O dono do evento estava gravando um DVD amador, aquela câmerazinha e tal, gravando um DVD. E a gente cantou ali e tal, e tudo mais, aquela beleza toda. Aí você deve me perguntar, amor, como é que tu estás cantando na banda sem ser músico? Pois é. Por quê? Eu sempre fui um cara que ouvi muito e tentava aprender ou imitar alguém para tentar acertar. Por exemplo, o vôlei. Como é que eu ia jogar vôlei? Olhava outro jogando vôlei. Então eu olhava aquilo ali, a forma que se pegava, a forma que fazia, tentava imitar. E nesse negócio de imitar, a gente acaba se aperfeiçoando. É verdade. No rádio foi a mesma coisa, na internet foi a mesma coisa, e ali cantando também, porque eu tive minha banda, então eu investi para gravar música. Então, dentro de um estúdio, quando o cara tá do outro lado gravando a música para você, o produtor, você tá lá do outro lado, na frente do microfone. Então, em algum momento ele vai dizer, sobe mais o tom, desce mais o tom, ou não sei o quê. Aí eu cantei mais ou menos. Aí o que ele falava de subir o tom e ele cantava, eu começava a entender o que eu estava fazendo. Então, fui aprendendo dessa forma. Mas, insisto e repito, eu não sou músico, mas eu aprendi dessa forma. Que da hora. Eu tenho ouvido, mas por quê? O ouvido já vem lá atrás, né? De músicas, de linhas de qualidade, né? Eu repito, Antena 1 da Vida, Tribuna V, músicas internacionais, então música de cantores do Brasil que são profissionais. Então, eu vim disso e entrei no Brega para divulgar uma linha de pessoas carentes, porque não tinha oportunidade. Então, eu entrei muito no Brega por isso, porque a minha oportunidade de aparecer era exatamente aqui. Porque se eu não tivesse entrado aqui e tivesse divulgado gente conhecida do Brasil, eu teria ficado para trás, porque não tinha chamado a atenção em momento nenhum. Se for para divulgar quem já é divulgado, não faz sentido. Então foi esse tumulto de informações no mundo da comunicação que eu fui vivendo. Então esse show, se aqui foi prejuízo, aqui foi a favor. Mas foi a favor lá na frente. Por quê, Ramon? O dono desse evento, o único show que a gente fez com essa banda, pelo menos que eu participei, era dono, ainda é gerente geral de uma gráfica dentro do shopping. Então, ele gravou esse DVD, a gente fez o show, eu continuei trabalhando na Lan House, na Lan House Gráfica, em Cavaleiro. Continuei namorando com Ellen, continuei com o Ralfson, continuei na rádio e trabalhei janeiro, fevereiro, março, abril. Então, a edição de vídeos, ela sempre demorava muito para ser feita, né? Ela passava, gravar um DVD de X horas, 4 horas, porque ela tem que assistir parte a parte, para editar cada parte, agitar o áudio. Enfim, hoje ainda acontece, mas a tecnologia está muito avançada, né? Mas mesmo assim é um trabalho, não tem como dizer que não. Por editar vídeo. Então, e a responsabilidade hoje está muito maior de caprichar do que antigamente. O cara gravar um DVD amador, o cara não vai se preocupar tanto, né? Como um gravador, numa gravação de DVD numa casa de show, por exemplo. Mas ele fala o seguinte,
fulano, que é dono da banda, avise para os vocalistas irem buscar um DVD para cada um no tal lugar. E esse tal lugar era o shopping. Então, eu estava trabalhando em Cavaleiro quando eu recebi essa informação. Aí eu disse pro dono, ó, eu vou dar um pulinho aqui no shopping e já volto. Porque eu morava em Cavaleiro, perto dali tinha um Totoboa Viagem, então peguei, bem pertinho ali, peguei e fui embora pro shopping. Quando cheguei no shopping, comecei a procurar o lugar. Não lembro exatamente se tinha um nome, só sei que eu cheguei lá. Quando eu cheguei lá, imagine a minha cabeça. Estou estudando comunicação visual, tenho uma ideia de web design, estou no mundo de gráfica, estou me aperfeiçoando nesse mundo de gráfica, porque até no momento que eu estava trabalhando lá nessa lan house de gráfica em Cavaleiro, ao mesmo tempo eu começava a montar algo em casa, porque eu fiz um cartão de visita aqui, um panfleto dali, então eu começava a agregar, vender o produto, então eu tenho essa sorte de venda dentro de mim também, essa parte de venda sempre foi muito forte. Você também tem, a gente tem que ser vendedor em algum momento, né? Claro, fato. Então, comecei a vender para os parentes. Panfleto, cartão, camisa, porque eu aprendendo no curso e aprendendo algumas coisas na Lan House Gráfica e trazia tudo. E com esse conhecimento que me deram ao redor, eu começava a trazer para dentro de casa até para agregar isso no próprio Ralfson, em algum momento. Cheguei lá no shopping, eu olhei assim uma mega gráfica, gigante, conhecida, famosa, até hoje está lá. Então, os olhos brilharam, né? Porque eu namorando e, assim, você tem uma responsabilidade realmente muito grande. Porque você tá solteiro, morando em casa de mãe, de pai, de boa. Mas quando tá namorando, o bicho pega, você precisa correr atrás. Então, eu olhei assim, olhei pra cara dele e disse assim, fulano, o que daqui? Aí ele fez, sou gerente geral. Aí eu, na minha cabeça, né? Tô falando com a pessoa certa. Aham. Naquele momento, o Ramon ali era Ramon, porque o vocalista era Ramon. O Ralfson era o personagem de divulgação. O Ramon era um artista. Eu comentei com você aqui antes do programa que o artista, esse nome artista, dependendo da colocação dele, pode ser importante. Por mais que você não seja, mas pode ser colocado e ser dado prioridade de alguma forma. Olhei para ele e fez... É porque eu tô nessa área gráfica, eu tô trabalhando também numa house lá em Cavaleiro, faço esse tipo de serviço, tal. Já venho aprendendo muito em casa, venho comprando uma coisa ou outra, venho ganhando conhecimento nessa área. Tem alguma oportunidade aqui? Ele olhou bem sério pra mim e disse, Ramon, vou ser bem sincero com você. A equipe tá fechada. E quando eu escuto uma coisa dessa, uma equipe fechada, numa loja pequena, é difícil alguém sair, né? Então, até então, eu não conhecia nada de Cristo, tá? Ainda era o Ralfson, ainda não era o Ramon Farias. Mas eu já tinha um pontinho de fé lá dentro. Eles são, pelo menos eu posso deixar meu currículo. Porque vai aqui, né? Uhum. Não, com certeza, pô. Deixei meu currículo, mandei pra ele no e-mail, não lembro como foi. Levei o DVD pra casa, eu só lembro que eu só tinha eu cantei umas 10 músicas, só teve uma música daquele DVD. Não tem problema. Meu Deus. Ficou lá, eu sei onde ele tá, aquele CD, aquele DVD. Mas, voltei pra casa. Continuei todo o meu ciclo, trabalhando, Ralfson aqui, o site ali, rádio aqui e tal. A Etepan aqui. Só que chegou uma hora que eu tive que parar a Etepan porque tava muito puxado. Eu trabalhar lá nessa lan house, sair perto da noite, para ir pra casa, tomar banho, para ir pra Etepan, depois ir pra Etepan voltar. Eu já tô na prática. Então, assim, eu entrei num curso que eu escolhi meio torto, que deu certo. Porque era a minha área, envolvia a minha área. Sim. Tô muito na teoria. Pratiquei algumas coisas, sem mentira nenhuma. De Photoshop e CorelDRAW, que foi dado naquele curso, foram 4 horas de cada um. 2 de cada um o professor faltou. Ou seja, a gente só teve 2 aulas de cada programa desse. Então, vale a pena assistir aqui ou eu começar a praticar ali? E já praticando lá, do outro lado. Então eu decidi ficar lá e tranquei o curso e continuei na Lan House Gráfica. E lá eu só utilizava Photoshop, né? Até então não mexia no Corel. E aí, deixei o currículo e tal. Isso já era setembro. Eu já estava janeiro, fevereiro, maio. Nesse período, com toda certeza, por estar buscando conhecimento, eu trazia ideias novas para... que eu aprendi em casa, levar para ele. A gente pode terceirizar um serviço aqui, um serviço ali. Então ele já via que eu não estava só ali para ficar fazendo aquilo. Então ele já via um visionário na área
de venda e também de negócio de gráfica, que em algum momento eu não ia ficar mais ali. R$ 50 por semana é loucura. Tá doido. Mas é o início, velho. Não tem como o cara querer entrar já ganhando muita coisa e sem saber muita coisa também. Deixei meu currículo. Cara, na semana seguinte, eu recebi a ligação dizendo que apareceu uma oportunidade, que alguém pediu pra sair. Quando eu escuto isso hoje, eu disse, é um plano de Deus, que rapaz, a equipe tá fechada. E de repente, do nada, sai alguém. E ele lembrou de quem? Do artista, porque eu tenho certeza, não é possível, que numa gráfica naquele porte só tinha o meu currículo ali dentro. E ainda mais tão pouco tempo, porque o cara tem que parar pra analisar, né? É. E aí, ó, apareceu a oportunidade aqui, vim fazer uma entrevista. Falei com o dono da Lan House Gráfica, ele disse, amor, eu sabia que isso ia acontecer a qualquer momento. Vai-te embora. Valeu por ter dado toda a força e ajudado nas ideias que a gente vai continuar dando sequência aqui. Fui fazer a entrevista, passei. Fiquei. Só que, veja, eu saí de um público de classe menor para um público de classe muito maior. Então, foi um salto que eu dei de baixo para cima, que eu tava tratando esse povo maior como se fosse esse. E comecei a apanhar, né? Porque o cara cobrar R$ 5 de uma arte para tirar um fundo de uma criança. E o custo, né, da empresa, porque o custo de um shopping é um, o custo lá era outro. Tanto que nesse lugar, o custo que existia era um custo de manutenção do prédio e uma taxinha de água, uma coisa assim. Não existia uma mensalidade, um negócio, um condomínio, um negócio caro. Era muito barato manter essa loja lá dentro. E aí, fui fazer entrevista, passei, fiquei, comecei a apanhar lá dentro, só que aí eu comecei já a aprender outros programas, já não era mais Photoshop. O Photoshop fazia parte, mas não era mais Photoshop. O mundo de gráfica não usa Photoshop ali para trabalhar num balcão. Era CorelDRAW. Então ali foi o que eu não estudei na ETEPAM, eu comecei a aprender na tora no balcão daquela gráfica. Com isso, eu comecei a me ocupar com um emprego de verdade. O Rolfson começou a perder força porque eu não tive como acompanhar. Então eu saí do movimento do Brega, deixei lá rolando, mas no resumo da história em relação ao Brega, primeira parte foi essa. Eu divulgava as bandas como o Rolfson. O site continuou, mas não tão intensamente como era no início. Mas o projeto todo foi em cima disso. O nome continuou, né? O nome o Rolfson continuou existindo lá. Ele se apagou por um tempo porque eu comecei a focar no trabalho. Comecei a focar na gráfica. Até então não conhecia Jesus ainda, continuava nos sonhos. Fui pro balcão, trabalhei, apanhei, aprendi e fui crescendo, evoluindo e trazendo as mesmas ideias que eu tinha em casa, que eu levava para essa lan house gráfica, eu trazia para mim, para essa empresa que eu trabalhava, que já era grande, mas eu via brechas de oportunidade. Então fui começando, fui crescendo, me tornei gerente de TI naquela unidade, por trazer ideias tecnológicas para a parada. Aí veio meu primeiro filho, veio Lorenzo, e aí foi que fortaleceu ainda mais eu focar realmente no trabalho. E o Robinson continuou, assim, diminuiu mais. Continuava trabalhando em rádio ainda, porque eu voltava num período e ficava na parte da noite, eu não lembro exatamente isso, mas mais como sonoplasta. Sonoplasta de quê, Ramon? De que tipo de programa, Ramon? À noite. Programas evangélicos. Então, eu não tinha essa... Porque eu escutei em algum momento, não sei quem foi que falou, não sei se foi um radialista lá em Arco Verde, ó, uma das principais coisas que o locutor precisa ter é nem um gosto musical. Ele precisa focar, tipo árbitro de futebol, ele não pode torcer para time. Então, isso ficou na minha cabeça e fazia sentido, mas fazia mais sentido porque eu já divulgava tudo que é tipo de música. Então, não tinha nenhum tipo de preferência musical. Eu só queria divulgar o que eu precisava. Contanto que tivesse uma linha romântica. Minha vibe sempre foi essa. Então, comecei a trabalhar lá e tal. Fui evoluindo, Lourenço nasceu. E aí, meu pai saiu de onde estava trabalhando, a empresa fechou, ele ganhou indenização um valor alto aí, para investir em alguma coisa também. Na mesma vaga que minha mãe fez comigo, quando ela recebeu aquele valor, que foi indenização lá na casa do meu avô, investi em mim. Meu pai, a mesma coisa. Ele pegou um dinheiro e fez, eu sei que você tem a sua Core Shop, que era o nome do negócio, era Core Shop em casa. Porque era CorelDRAW com Photoshop. Sempre fui buscando nessa linha, né? E vamos transformar agora a Core Shop numa loja. Porque eu sei que você tem esse sonho, essa vibe. Você trabalha lá no shopping, mas também tem os seus negócios em casa. Então vamos transformar isso de um quarto
para uma loja. Né? Então, tinha portas abertas, estava com um cargo bacana nessa empresa. Conversei de boa, ele falou a mesma coisa. Eu sabia que isso ia acontecer a qualquer momento, você pode voar, pode seguir, tal. Fui. Isso já foi dezembro de 2013. Em janeiro de 2014, ano de Copa, a gente abriu essa loja. Aí você me pergunta, ô Ramon, onde foi essa loja? Exatamente. Exatamente no mesmo lugar onde eu comecei, dentro daquele shoppingzinho lá em Cavaleiro. Só que no outro corredor. Então, a primeira que eu entrei, continuava lá, então eu entrei do outro lado, meio que concorrente de onde eu trabalhei. Veja que loucura a parada, né? Mas meu foco foi muito voltado para personalizados, muito forte para festa infantil. Então, como eu nessa empresa do shopping, tinha um setor, era muito forte, hoje caiu bastante, que fazia adesivo para batom garoto, adesivo para bis, tudo era personalizado para a festa da criança. O adesivo para colocar no saco da pipoca, tudo era adesivo para colocar em todos, adesivo para colocar na água, adesivo para colocar no bola de sabão, era muito forte. Então tinha um catálogo, o pessoal lá chegava e tal. E aí eu levei isso comigo para a loja. Então decorei tudo, fiz um totemzinho de mesa de PVC com a foto da criança, com o personagem, tudo voltado nessa linha. Inclusive, nesse tempo, eu tive uma parceria com um cara que fazia caricaturas. Então, ele fazia caricatura vetorizada, tá toda bonitinha com a foto da criança. Então, isso agregou muito o trabalho. Não ficava muito por igual, ficava diferente. Já o trabalho dele era voltado a serviço online, contrato, segunda via de boleto. Eu também fazia, mas não era meu forte. Então, não se tornou tão bem um concorrente assim. Tanto que a gente não chegou a brigar, não chegou a ter esse clima, não. Mas existe uma coisa, você operacional é uma coisa, mas para gerir é outra. Então, e com família, negócio com família também se torna mais difícil. Não é impossível, mas se torna mais difícil porque, principalmente quando você depende daquilo e ele também depende daquilo. Então, qualquer coisa vai ter atrito em algum momento. Então, a gente teve um período, trabalhou junto. Eu morava aqui em Paulista e ia para Cavaleiro todo dia. Chegou um ponto que eu digo, tá pesado sair daqui para ir para Cavaleiro, porque não é só pegar aqui BR e chegou lá e tá tudo certo. Não, eu ia pelo outro lado da parada, né? Era pé 15, metrô, barro. Pegar o negócio que passa lá em Cavaleiro é muito puxado. Tem uma pessoa nesse estúdio aqui que sente um pouquinho desse drama. Ele não vai para Cavaleiro, né? Mas é bem pertinho ali, assim. E aí, chegava lá e tal, eu disse, vou ter que mudar para cá. Porque da forma que tá, não tá legal, tá muito cansativo para mim. Você tem que gerir loja, produzir, vender, preparar todo o material, tudo era eu, né? Meu pai, ele ajudava no suporte da venda e tal, no balcão, mas quem fazia as produções, eu comprava, ele ia buscar na cidade e tal, era bem cansativo. Mas a maior peso era em cima de mim. Eu achava que eu conseguia dar conta, né? Mas a parte financeiramente falando, por não ter o controle correto, nem de minha parte, nem da dele, não tenho experiência com gestão. Como é que a gente vai dar certo um negócio desse? Somente a parte financeira, misturava as coisas. Chegou um ponto que ficou muito desgastante. Ainda não conhecia Jesus nessa época, tá? Muito desgastante. Brigamos. Passamos 2 anos sem se falar. Muito pesado isso, muito pesado. Por conta de confusões. Ficou a falta de Cristo nessas horas é a falta de perdão, né? Você não ter essa leveza de querer perdoar alguém para quebrar o clima e tudo voltar ao negócio. Sem Cristo você tem um orgulho tão pesado que você vai até onde der. Mas aí chegou um ponto que Cristo já estava preparando. Em janeiro de 2016, isso foi 2014, né, velho? Eu só vim falar com ele em 2016, 2 anos depois. Em janeiro, bateu um negócio em mim, de ó, vai ver teu pai, pô. Porque não tá legal. E você fica doente, cara. Você acha que não, mas você fica doente. Você fica doente e você acha que não, mas você fica doente e o pai é seu, pô. O pai não é dos outros, o pai é seu pai. Então ali eu pedi uma oportunidade pra... Sim, não deu certo. Aí em agosto a gente se separou. Aí eu fiquei em casa, que era perto dali. Ele viu uma parte das coisas pra mim, deixou uma parte com ele, continuou com a loja, eu fiquei em casa. Só ficou, o aluguel tava muito pesado. E aí eu não aguentei. Então, assim, eu não tô aguentando suportar pagar esse aluguel todo aqui nesse fim de ano.
setembro, outubro, novembro, dezembro, não dá pra mim. Aí pedi a oportunidade pra voltar pra o shopping. Eu tinha portas abertas. Disse, Ramon, temos uma vaga aqui, só que para o outro shopping, porque ele era dono de 2 lojas, no Shopping Recife e no Shopping Rio Mar. Então, eu não tenho vaga no Shopping Recife mais, mas eu tenho no Rio Mar e quero você lá. Opa, portas abertas. É muito massa quando você sai num lugar com porta aberta. E se você for injustiçado um dia, pô, mantém. Mas se você sai de portas abertas um dia, pode lembrar de você. Por tá um cara de paz, de boa. Voltei para essa outra unidade no Shopping Rio Mar. Fiz a mesma história. Comecei a trazer ideias, tal, e consegui carros maiores. Mas em janeiro daquele ano, foi que eu vi esse negócio, pedi licença. Já conheci o dono, né? Já tinha essa liberdade com ele, só preciso visitar meu pai. E aí eu saí, peguei o mesmo Total Boa Viagem que eu tinha ali, eu fui andando pra Boa Viagem, peguei o Total Boa Viagem voltando pra... Eu tava com a loja lá ainda, cheguei lá, chamei ele e tal. E aí conversei, orgulho do filho, né? Porque, pô, o investimento que o pai faz no filho, a mãe faz no filho, que o filho avançar é um orgulho pro pai e pra mãe, né? Sim, sim. Então, sentei com ele lá fora, pô, me arrepio todo de lembrar. E aí a gente se falou, se abraçou, tal, fez as pazes ali, destravou tudo aquele negócio que ficou. Que não foi criado exatamente por mim e por ele. Foi criado pela família ao redor. Mas enfim, isso não vem ao caso. A gente fez as pazes ali, de boa, 2016, isso, de janeiro de 2016. Em agosto de 2016, eu trabalhando, recebi a notícia que meu pai tem um infarto e morreu. Né, de uma forma eu tava, ele é sempre descontraído, divertido e tal, ó. Teu pai decidiu nos deixar. A notícia que até hoje eu lembro dessa forma. Eu tava no balcão trabalhando. E aí, como assim, tá? Aí explicou o detalhe, pô, você é arrasado naquele dia. Enfim, fui e passou, né? Passei essa etapa, mas veja, o Senhor já tinha trabalhado comigo meses antes para eu quebrar aquele orgulho e fazer as pazes. Imagina, hoje eu poderia estar, o Senhor perdoou, julgou no mate esquecimento, mas eu tenho quase que certeza que se eu não tivesse feito aquilo que foi feito, que o Senhor me levou, induziu lá, ele conduziu. Me induziu, ele conduziu até meu pai. Eu talvez hoje, mesmo sabendo que ele me perdoou, se o Senhor me perdoou, eu talvez ainda ficasse com aquele pensamento de, caramba, ele foi, eu nem falei com ele. Pois é. Mas o Senhor, em todo o trajeto, até num fato como esse, ele trabalhou e me deu um refrigério, mesmo sem eu saber que era ele. Porque quando eu olhei para meu pai ali naquela situação, eu vi que ele estava em paz. Né? Eu também nunca soube a religiosidade dele, só sei que ele tinha alguns atos assim, quando ele passava em frente de igreja e tal. Então ele tinha alguma coisa, ele tinha de um respeito para com o Senhor. Mas também isso não vem ao caso, também nunca entrei em detalhes sobre isso. Mas resolvi essa questão, né? Então, continuei trabalhando lá, até que a empresa foi colocada à venda. E eu estava muito empolgado com a empresa, porque minha meta era, Ramon, o seguinte, tu vai trabalhar pelas 2 empresas, quando eu fui chamado, né? Pela do Shopping Recife e pela Shopping Rio Mar. Tu vai trabalhar 6 horas aqui, 6 horas aqui. Tu vai receber pelas 2. Por quê? Porque eu fazia esse trabalho de festa infantil, o foco era em mim. Então, todo mundo que chegava na loja de lá, ou na loja de cá, eu resolvi essa parte de festa. Eu fui chamado para isso, quando eu voltei para lá. Só que o cara acaba se envolvendo com a loja, já tá fazendo balcão, claro, já tá vendendo, o cara não consegue ficar preso só aquilo. Então, fui evoluindo e ele disse assim, Ramon, é o seguinte, se você conseguir montar uma equipe aqui no Rio Mar, que consiga bater as metas máxima, a gente te promove, eu te tiro de lá, porque você não pode ter 2 cargos altos em 2 empresas diferentes, a gente tira de lá do Recife e te contrata no Rio Mar com um salário X e no cargo X. Top desafio? Top. Eu já estava topando tudo. Para mim, o que fosse de avanço, eu estava dentro. E o site do Robson continuava lá no ar. Só que entrou um outro site, muito parecido com o meu, que se espelhou no meu. Não veio um caso agora, não preciso falar quem era. Só que entrou com uma vibe muito vulgarizada. Tudo que era de música vulgar, ele trazia. Então, com isso, o povo, como a gente tá vendo que o mundo tá cada vez mais, em relação à musicalidade, ficando pior, o povo começou a migrar para essa linha, porque a linha da fuleiragem, né, como o pessoal chama. Então, não era a minha vibe. Então, a Robson começou a perder força também nesse ponto, mas nunca morreu. Continuar. O Robson diz que é eterno porque sempre fez a parte dele lá, tá lá. Então, fiz o meu trabalho naquela unidade. No final do ano, já tinha um banner na frente da loja, dizendo que a empresa ia ser vendida. Começou a visitar uma pessoa.
com muita frequência. Quando virou o ano, chegou dezembro, a gente conseguiu bater a meta máxima. Só que é você montar uma equipe. A turma pega de 4 da tarde. A turma chegava de 3, pô. E não batia o ponto e já ia pro balcão. O espírito tava tão pegado, tão massa, que chegou no dezembro, a empresa é vendida. A gente consegue bater a meta, eu consigo o meu objetivo, mas a empresa é vendida. E aí o dono que pegou uma folha, Ramon tá ali, X, e quando o cara assume é outro X, muito mais X do que o que ele viu, ficou pesado. Eu não te conheço, Ramon. Eu vi que tu aqui é meio que gerente da unidade, conhece tudo, mas mesma história. Sentou comigo, só, tu é um cara que consegue voar, vai-te embora e tal, tal, tal. Só que antes disso, houve um episódio aqui no Açaí de... Eu acho que Abreu, Paulista, não sei o que tá. Ali é Paulista. Mas Arthur. enfim. É chamado de Arthur Lune também, né? Pra mim é Jaguari, Então, mas eles que Arthur. um irmão foi utilizado na fila do caixa para falar com minha esposa. E disse bem para ela o seguinte: estou eu tirando ele de onde ele está. Vou fazer um tratamento com ele. Eu só vim saber disso já depois de crente, porque é uma coisa que eu, sem ser, eu não ia entender nunca. Sim, claro. E aí aconteceu. Foi necessário eu sair daquele lugar. Porque, primeiro que o dono não queria gente, ele só queria trazer estagiários para enxugar a folha. Então, botou todo mundo para fora aos pouquinhos. Eu fui o primeiro. Ele também estava com um salário mais alto que todo mundo, então vai para fora. É um tratamento, pô. Uhum. Porque em algum momento eu posso ter pensado, eu sou o cara. Tô aqui, tá, eu sou o cara. E o senhor fez, não, você não é o cara. Você não é o cara. Vou tirar você de onde você tá achando que é o cara. Que tá arrasando muito aqui na gráfica, que é o cara e tal. Fui demitido, segui em casa. E naquele mesmo ano eu pensei o seguinte: Robson tá pausado aqui. O que é que eu posso fazer para divulgar o meu serviço de gráfica? Vamos voltar ao Robson, pô. Uhum. Porque o Robson já conhece os artistas vão divulgar o serviço de Robson. Ramon, vai dar certo. Vou fazer essa linha. Eu tinha uma parceria com um cara da caricatura. O que foi que eu fiz? Fiz um investimento. Até hoje não faço a mínima ideia como foi que eu fiz isso. De pagar, acho que era R$60, R$50, não lembro. Para fazer caricatura. Eu comecei a fazer caricatura dos cantores, dos artistas. E mandar de presente para eles de botarem na rede social. Começou a dar engajamento massa, porque ele já conhecia um pouco do Robson, né? Começou a conhecer o Robson com a parte de gráfica, para personalizar a canequinha, camisa, negócio. E os artistas gostavam, tipo assim, pô, de ter essa canequinha com a sua caricatura, ter essa camisa, uma almofadinha e tal. Era diferente. Eu sempre busquei a parte diferente da coisa. Foi divulgando, mas tipo assim, cadê o retorno? Não tinha retorno, pô. Só investir, Porque só investir, porque o retorno eles divulgavam, mas o público do Brega, hoje não sei como é que tá, mas o público do Brega não tem essa questão de não investir numa almofada no negócio da artista, porque era de longe, não queria pagar frete, aquela coisa toda. Aí teve um episódio nesse tempo que eu tenho que contar porque foi muito marcante, sabe? Lembra que eu disse que divulgava os artistas gratuitamente porque eu não cobrava. Eles também não partiam da parte deles de chegar junto. Eu dizia, rapaz, esse cara se sustenta como, hein? Mas enfim, teve um artista uma vez que disse, ó, Hoff, eu tenho aqui uma cesta básica pra te dar, cara. Dá um pulo aqui. Eu investi em uma nota no Uber na época. Fui bater lá dentro, longe pra caramba, o endereço dele era. Cheguei lá. O que eu recebi foi uma meia cesta básica, cara. Uma meia cesta básica. Eu fiquei pensando assim, o cara tava até devendo também um valor, que eu acertei alguma coisa com ele, divulgar, e ele me pagar, e também não pagou. Então pensei, pô, ele vai me pagar e vai também me dar essa cesta básica, né? Uma ajuda, né? Então veja que as coisas foram acontecendo positivamente para me levar a algum lugar ou para me ensinar alguma coisa para dizer, esse não é o rumo que eu quero para você. O trabalho do Senhor vinha desde o início. Os livramentos também, porque eu vivi nessa época do Brega, de divulgação de rádio, de apresentação de show. Eu saí nas madrugadas com as bandas para dentro dos shows,
que tinha no meio da rua, na Zona Norte, cada um mais perigoso que o outro, lá no Alto da Bela Vista, lá embaixo da Gama, lá não sei aonde. E o Senhor me livrou de muita coisa, pô. Então, não só disso, como de mulheres também, drogas. Que eu tava no meio deles, mas eu não fazia aquilo ali. Tá entendendo? Então, o Senhor me livrou, me trouxe pra casa em segurança. Teve um show, inclusive tava até a banda que Mário participava, lá no meio das brenhas, lá pra dentro ali da área de Casa Forte, eu não lembro nem como é essa região aí, muito lá pra dentro mesmo, nos matos ali, que eu fico pensando, caramba, como é que eu cheguei ali e como é que eu voltei pra casa? Porque eu não bebia, eu não fumava, eu não me envolvia com nada dessas coisas, e você apresenta um show num ambiente onde tem de tudo, né, em relação à traição, aquela coisa do que você não sabe quem é quem, mas tá ali envolvido. O chão cheio de cerveja, ou seja, grudando mesmo o chão ali, grudando. E você fica, caramba, como é que eu tô aqui? Mas eu ia pro camarim, palco e tal, apresentava, mas onde é que eu tô, hein? Assim, naquela época o Rofisson, como eu falei, era muito ego. Por que que eu tô aqui? Aí, hoje eu entendo. Por que que eu tava ali? Porque você vai comparar aquele ambiente com esse ambiente aqui que eu quero te mostrar pra tu dizer, caramba, é aqui que eu quero ficar, porque esse aqui não dá pra mim. Né? Não tem que passar. O Rofisson se transformou no irmão Ramon Farias, então o Rofisson era pro mundo, o irmão Ramon Farias agora é pro Senhor. Então, foram lugares que o Senhor me livrou, velho. Me livrou assim. E aí, voltando pra divulgação das bandas e tal, eu falei em algum momento, naquele ano, 2016, 2016, assim, se não der certo esse negócio, eu cancelo tudo. Se não der certo essa de vingar o trabalho gráfico em casa para ganhar dinheiro, já que não estão me pagando como divulgação, vamos. Só que nesse período daquele ano, eu divulgava ainda mais as bandas. Eu tinha um programa no YouTube que fazia à noite. Eu tinha só que aí já aparecia, né? Tinha a vinhetinha, era um rádio, só que no vídeo, na tela, e aí eu botava os efeitos, fazia aquele fundo verde, botava cenário que eu estava em outro país. Eu pegava garrafa de cerveja vazia para botar o som de uma garrafa no copo, pra turma ficar do outro lado achando a resenha acontecendo. Teve momentos que eu disse que estava no lugar, no interior de São Paulo, que a turma acreditou que eu estava lá, a gente do próprio prédio achava que eu estava em outro lugar que não era ali. E eu até fiquei rindo, eu disse, rapaz, o pessoal acha que tu tá lá mesmo, né? Mas era tão intenso o negócio, que eu gostava de ajudar realmente. Tinha até umas frases Rofisson, tinha até um negócio na camisa. Até tem no YouTube ainda um vídeo do tipo, eu imitava a mulher para resenhar para reforçar mesmo a música ali, né? Entender o que está acontecendo na música. Então era resenha, botava peruca, eu fazia realmente para divulgar mesmo o trabalho do artista. A música do cara, dizia, rapaz, eu quero ouvir essa música. Até gente que não cantava nada, eu dava força. A tua ideia ali realmente era divulgar mesmo, divulgar, era ajudar divulgar as de pessoas verdade. começando, né? Então, isso foi passando naquele tempo, naquele ano, né? Naquele ano da demissão, 2016, foi passando tempo. Aí chegou uma hora que, bicho, literalmente eu cansei, porque eu não tinha mais o que fazer. Nessa época eu estava começando a novela Apocalipse, na Record. E todo não crente, ele tem, no mínimo, uma Bíblia pequenininha, daquela azulzinha que dá na escola. Novo Testamento, O né? Novo Testamento. Bateu uma curiosidade, sabe? Como eu tô falando, o Senhor leva você para uma dor, não precisa ser uma dor exatamente dor física, mas uma dor de cansaço mesmo, de que você está vivendo, de tanta humilhação. Porque, pô, você faz, mas qual era o problema? Eu confiava em pessoas. Eu esperava das pessoas um retorno. E aí, eu começava a abrir aquela Bíblia pequenininha ali, miúda, só que a leitura dela é muito difícil, pô. A linguagem dela é muito difícil. Então eu não entendi nada com nada, mas eu tava lendo ali. Então bateu aquela vontade ali de buscar alguma informação. A novela começando e tal. Fim do mundo, né? Porque você, quando não é, você escutando um apocalipse, só vem fim do mundo, acabou o mundo e não sei o que e tal. Não, mas tem muitas outras coisas por trás, você não sabe, mas você fica, fim do mundo, tá? Vamos ver vamos ficar curioso em saber o que é isso aí. Aí comecei a assistir e tal. E nessa mesma época foi lançada uma série chamada The Bible, no Netflix. São 10 episódios bíblicos em formato de filme. Então eu achei muito arretado aquilo aí. Veja, já estava juntando a decepção com pessoas. As músicas gospels que eu fazia coletânea também, quando eu trabalhava na rádio, que eu fiz 4 coletâneas que até hoje é uma playlist minha.
Porque eu tocava as músicas para as igrejas ali, e foram de todas. Batista, Assembleia, Sétimo Dia, até programa espírita eu fiz sonoplastia. Não tinha nenhum tipo de regra, de preconceito, eu simplesmente participei que eu era sonoplástico. Eu quem pedia para fazer, ligar ou desligar o microfone, eu botar a música, eu fazia. Então, eu tinha toda as orações dos irmãos, com certeza. Eu tô no estúdio, o cara sabe que eu era Robson do Brega. Eu tô sendo sonoplasta de um cara de gente de igreja na minha frente. E orava todo dia e falava, Robson tá no meio. Na empresa que eu trabalhei, tinha um cara que botava lá louvorzinho rolando, um preto no branco, era o dia todinho preto no branco. Terminava o DVD repetindo, mas ficou tão gravado ali. Eu disse, pô, já tinha um conteúdo dentro de mim em relação ao mundo gospel, né? E aí veio essa série, eu disse, cara, mas que massa. Eu não lembro exatamente quais foram os episódios em si, né? Na sequência, eu sei que chegou em Jesus. Chegou no episódio de Jesus, no final. Mas teve um de Sansão no meio também. Então, eram filmes que naquele momento eu não entendia qual era o sentido da coisa. Eu vim entender depois. Mas achava retálico, caramba, eu quero mais disso. Então, aí já era janeiro do mês seguinte. Minha esposa já fazia parte da Igreja Família. Com toda certeza, orava por mim. Não, com Sem certeza. dúvida nenhuma. Inclusive, ela disse depois que toda vez que o programa era na madrugada, no quarto. Então, ela disse depois pra mim, testemunha, que todo dia que ela ia dormir, a porta eu trancava, né? Ela tá lá a porta. Senhor, isso aqui vai acabar, isso aqui vai acabar. Isso aqui é temporário, eu sei que o Senhor tá agindo e tal. Um dia isso aqui vai acabar, isso aqui vai acabar. Então, ela fazia parte dela. O crente tem que fazer essa Com parte, certeza. né? Então, ela já fazia parte da igreja, então ela ia pro culto. E me chamava, né, inicialmente. Só que chegou uma hora que ela disse, não vou chamar mais não, porque ele não vai. Ele não vai. Não adianta de eu ficar chamando ele, ele não vai. Só que aí fui passando essa temporada, esse negócio de buscar informações sobre Bíblia e tal, pô, que massa, o mundo gospel na cabeça também, as músicas. Tem um jantar de casais. O jantar de casais, né? Ela vai sozinha? Não dá, né, gente? Não dá, né? Aí eu já tinha ido em outro com ela, em outra oportunidade, e já sabia mais ou menos como era a dinâmica. Né? Então eu disse, pô, eu vou. Bom, eu quero ir. Você não vai sozinha, eu vou. Então aí vamos junto. Então já foi um pontapé aí, diferenciado. Fui com ela, a gente foi bem recebido, o pastor me abraçou e tal. Lembra que eu falei da casa de show? O ambiente, o chão, o clima. Pronto. Quando eu chego na igreja, eu sou recebido em um outro ambiente, que na hora veio na minha cabeça, o que eu passei aqui, onde eu tô aqui. Esse rapaz, que diferença. Que isso, cara? Eu senti uma vibe diferente. Pô, hoje eu sei que o Espírito Santo já trabalhando, mas tipo assim, você sentiu o clima diferente, as pessoas diferentes, o amor das pessoas. Aqui é a fuleiragem. Aqui a turma tá fazendo sacanagem. Aqui você tá recebendo o amor das pessoas. Amor é decisão, né? Amor não é um sentimento, amor é decisão. Eu decido amar a pessoa, pô, vamos lá. Então, naquela noite, eu tava tão iluminado que eu recebi acho que uns 3, nas dinâmicas, eu consegui ganhar uns 3 ou 4 prêmios. Essa pai, a noite é minha. O Senhor tá dizendo assim, hoje você vai sentir o que é que eu quero para você em relação ao ambiente. Porque não era aquilo que eu quero. Aquilo você passou para você ver que não é aquilo o caminho correto. Por isso que é de Robson para irmão Ramon Farias, né? Então, porque tem que existir uma diferença aí muito grande. Sim, claro. Então, eu cancelei o projeto Robson ali naquele momento também, porque já estava desgastado, não tinha mais o que fazer, já tinha outro site parecido com o meu que estava divulgando fuleiragem, não tinha mais o que competir, tanto que eu disse para essa pessoa, segue com a ideia, porque eu não consigo mais dar conta, a minha fase já passou, pode seguir. Hoje, não sei nem se é vivo, mas enfim. Só que se envolveu com tanta coisa, tanta gente ruim, que acabou ficando refém ou dependente dessas pessoas. E era tudo que eu não queria. Era estar me envolvendo com pessoas erradas, que vai dizer assim, ó, eu preciso o seu site é o melhor e eu quero estar no primeiro lugar, senão eu vou lhe matar. Isso. Nessa linha aí. Eu não entrei nessa linha porque eu estava na linha romântica. Então eu tinha um tipo de público de artistas totalmente diferente. Então, essa outra linha eu nunca me envolvi. Graças a Deus eu realmente não me envolvi e parei.
e pulei para outra etapa. E voltando para a igreja, pô, que ambiente massa, sai de lá todo, a gente fala aleiloado, né? Não, que coisa massa. Já tô arretado com essa galera do brega aqui, porque ninguém chega para dar uma valorizada. Investi no meu bolso notas para fazer caricatura dessa galera, para divulgar. Não deu certo. Nada tava dando certo e também não ia dar certo. O senhor não queria aquela merda, chegou a hora. Não, E ele já tinha usado o irmão lá para falar, disse, ó, vou tirar ele de onde ele tá. Tirou, que era de onde eu tava, na gráfica. Até então não sabia de nada. Então ele tinha e agora eu vou cortar de vez, aí ele vai entender que não é isso que eu quero para ele. Essa fasezinha que já passou para ele aprender aqui, ele ganhou um conhecimento, ganhou. Eu ganhei conhecimento de quê? Do ramo gráfico, do ramo de contatos. O cara da gráfica era o cara do show, do único show que eu fiz com a banda de forró, que me levou para lá. Peguei o conhecimento no ramo gráfico, que era o meu futuro, envolvia web design misturado com o mundo de gráfico com design, que até hoje eu trabalho. Então ele foi me informando de uma forma diferente, porque o seu trabalho, ele não tem uma regra exata, né? Ele trabalha da forma dele. Exatamente. Então ali, quando eu saí daquele jantar de casais, na semana seguinte que teve o culto, ela indo pra lá, eu disse, ei, hoje eu vou. Iniciativa tua. Iniciativa do pai, querido. Porque, assim, eu quero voltar àquele ambiente, porque do amigo que eu vivia, eu não queria mais não, pô. Eu tava arretado mesmo, só. Hoje eu vou. Acho que por dentro dela, cabecinha dela, eu dizia, pai, a oração tá começando a fazer efeito. Yes. Vamos, queridos, vamos, querida. Vamos embora pra igreja, vamos embora. Chegou na igreja, tá ouvindo. E você entra na igreja, como você gosta de música, o louvor começa a cantar. E você começa a se incomodar por não conhecer a música. Então você começa a olhar pro telão e ver a letra rolando. Você, pai, eu quero aprender dessa letra, velho. Eu quero chegar aqui no próximo culto e cantar também. Eu quero cantar, eu quero participar aqui também cantando. Eu quero mais disso. E acho que foi no terceiro culto, quando eu escutei o pastor falando que tinha tal do apelo, né? O apelo. Eu também não sabia o que era apelo. O pastor falou o seguinte: quem aqui quer zerar? Zerar. Começar do zero. Eu já carregava fardos pesados dessa trajetória toda que eu não queria mais pra mim. Não queria mais. Então, zerar, jogar no mato de esquecimento, começar do novo, do zero. Meu amigo, quando eu escutei isso, já fiquei leve daquele momento, porque ele disse, oxe, eu tenho oportunidade, é porque se eu confiava em pessoas e nunca deu certo, eu vou dar um voto pra esse tal de Jesus aí. Vamos ver o que, é que vai acontecer, né? Porque se não deu certo aqui, agora eu acho que o caminho, vamos ver esse aqui, né? Todo mundo ali fechado, ela do meu lado. O pastor faz o apelo. Eu não tava segurando a mão dela, porque ela tava orando, sem entender nada com nada, só disse, sushi. Já saí dali, fui lá pra frente, vem aqui na frente, todo mundo ali fechado. Aí, quem viu, né, quem abriu o olho e viu, começou a dar glória a Deus, porque até então era Robson do Brega. Então, pro crente, como vê os outros irmãos nossos que saíram do Brega e tá na igreja, quando você sabe da notícia, é uma alegria, festa no céu, festa na terra, festa em todo lugar. Então, começou a dar glória a Deus. E ela, minha esposa, continuou com o olho fechado. Ora, quer dizer, Senhor, chama ele, leva ele hoje, eu já estava lá. Eu já estava lá. Então, começou a ficar leve ali. Então, a partir daquele momento, eu disse, a partir de hoje, na minha cabeça, Rolfson não existe mais. Não tem como. Tem que começar do zero. Começar do zero, começar do zero. Então, eu tinha, que eu não comentei, mas eu tinha um canal no YouTube com mais de 7 mil pessoas, já gerando receita em dólar. Que eram os vídeos dos DVDs da Bandeira que eu partia e jogava. Então, eu visualizava por vídeo, né? Sim. Então, durante os anos todos já estava rolando. E eu só vim descobrir isso naquele ano. Que eu tinha que ativar um botão para ganhar dinheiro. E aí ganhei, acho que foi 500 e poucos reais. Ou seja, se eu continuasse mantendo ele, o dinheiro ia continuar entrando. E aí, tinha isso. Tinha Instagram com mais de 10 mil pessoas. Tinha vários Facebook, várias fanpages, tinha um bocado de coisa que era tudo do Rolfson. Meu amigo, quando eu saí de lá, eu cheguei em casa já matando o Rolfson. Por aí. Então, assim, o site já não existia mais, porque eu já tinha tirado do ar, não mantive mais ele. Mas já fui cortando. Já fechando mesmo, pagando conta sem pensar duas vezes. Eu disse, a hora é agora, porque eu já passei por tudo isso aqui. Eu ainda vou dar um voto de confiança para voltar para isso aqui? De jeito nenhum. Aí no YouTube não cancelei a conta do YouTube, cancelei os vídeos. Só que aí, quando você tira os vídeos, vai tudo junto.
a contagem geral de visualização. Então é como se você estivesse começando do zero. Gerando receita. Eu, sem trabalho. É um ato de fé muito grande. Mas, tipo assim, a confiança que eu tinha nessas pessoas foi transferida para Jesus. Mesmo sem conhecer mais dele. Eles não dá mais aqui, vamos tentar aqui. Então, eu transferi tudo mesmo. Então, se eu transferir tudo, é tudo. Então, apaguei e tal. Não sei se as pessoas que começaram a me seguir lá, seguir aí, viu a mudança de nome de Rofisson para Irmão Ramon Farias, que aí eu levantei minha bandeira, disse, é Irmão Ramon Farias e acabou-se. E nem por isso eu perdi o respeito do pessoal. Que massa, pelo contrário, que massa. quem já era crente veio falar comigo, disse, rapaz, que massa, não sei o que, aquela alegria do festa no céu e tal. E quem não era, não deixou ele me seguir, mas começou a respeitar. E me chamar de Irmão Ramon Farias. Ou seja, não ainda chamar de Hoff, como eu falei, por costume de ter me conhecido como Rofisson. Mas, e eu percebi isso. E até então, naquele momento, transferi o programa que eu fazia do Brega, aí comecei a fazer para Jesus. Aí, aquelas 100 pessoas, 200 pessoas que assistiam aqui, eu tinha um assistindo aqui. Nossa. Então, assim, lógico, não mantive porque eu comecei a trabalhar, fazer outras coisas, mas no momento que eu tive oportunidade, cara, eu era assistindo desenho bíblico infantil, filme, novela, lendo Bíblia. Eu gosto tanto de conhecer o conteúdo. De absorver ali, né? Exatamente. Tudo que eu absorvia, pra mim, era maravilhoso. Então, se você perguntar pra mim, Ramon, você conhece a Bíblia toda? Não conheço a Bíblia toda. Não preciso conhecer a Bíblia toda, mas eu preciso conhecer Jesus, o essencial, a palavra. E que até hoje, no meu dia a dia, no meu trabalho e tudo mais, ela é viva. A gente praticando isso, ela é viva. É difícil em alguns momentos? Porque tem decisões, empresarialmente falando, que é difícil. Que bate de frente com a palavra. E você... Eu lembro de Naamã, né? Que Naamã, ele foi para Eliseu, né? O servo atendeu, tal. Eliseu deu a ordem, vai lá, mergulhe 7 vezes e é curado. E quando Naamã volta para Eliseu para agradecer, ele fala uma coisa para Eliseu que até hoje vem na minha cabeça, que ele diz, Eliseu, eu peço que você já, traduzindo para hoje, já peça aí perdão a Deus por mim, porque lá onde eu vou voltar agora, o meu patrão idolatra outros deuses. E talvez eu tenha que também participar daquele ato, mas já saiba que não é de mim. Eu creio nesse Deus poderoso que me curou, mas eu vou ser forçado a fazer algo que eu não quero. Então, hoje no mundo, não só de empresa, mas de trabalho, isso vai acontecer em algum momento. De você ter que estar do lado da empresa, mesmo que não seja um comportamento, biblicamente falando, legal, você vai ter que fazer. Mas que o Senhor esteja ciente disso. Não ficou marcando. Veja que são etapas da Bíblia que ninguém pode nem pensar dessa forma, mas, aquilo ali me ensinou dessa forma. Diz, pode ter alguns momentos que você vai precisar passar. Isso. É realidade, mas que o Senhor sabe do seu coração. Mas não é você que manda no negócio. Então você vai ter que cumprir a parada. Então, me converti. Aí você começa a pensar, e aí, Ramon, o que é que mudou na tua vida, cara? Porque tu saiu de uma dor, de uma decepção gigante com essas bandas de brega, que não te levaram a nada. Assim, podem te levar ao nome artístico, mas veja, a banda que eu participei para se chegar à gráfica, era a banda de quê? Não era de brega, era de quê? Era de forró. Então, se você me disser, o brega, não. O brega levou o Rofisson, que levou o dono dessa banda de forró que me conheceu e tal, o Rofisson fez parte também. Mas, todas as etapas que aconteceram de conhecimento, do web design, que hoje eu exerço a função, de 2005 até cá, tudo foi um quebra-cabeça aí, que o senhor foi montando e foi fazendo. Aí veio a pandemia, veio outro filho, né, o Davizinho já tá aí com 5 anos, e eu tive que cair em campo. Eu tive que buscar, estava em casa, trabalhando 5 anos em casa, pandemia, o Senhor me sustentou, isso é bom bem reforçar, porque você pagando aluguel, né, com um filho e tudo mais, sem renda nenhuma, sem banda, sem nada, é pela fé, porque a confiança no Senhor foi da mesmo nível que eu confiava nessa turma aqui, do brega, eu transferi totalmente para o Senhor. A confiança foi totalmente nele, porque ouvindo e lendo e vendo as histórias, tenho tempo, calma,
tem um processo que vai ser seguido, como já se iniciou, e ele vai completar a boa obra, pô. Então tem paciência, não, tô tranquilo. Aí tava aí comentando antes sobre o bemol da vida, né? Diz, não, porque o cara corre, tá não sei o que e tal. Não, a confiança tá no Senhor, eu não sou doido também, dizer assim, ó, bicho, corre menos aí. Mas a confiança tá tão alta, assim, no Senhor, que eu passei primeiro de tiroteio, pô. Houve tempos atrás aí um tiroteio na integração, e eu tava no meio daquele tiroteio. A cabeça do crente, na minha cabeça naquele momento, só, Senhor, se eu ficar aqui, se não acontecer nada comigo, é porque ainda tem propósito para acontecer. Ainda tenho coisa para fazer aqui, na verdade. E aí tive o livramento, infelizmente, atingi um outro irmão de uma outra igreja, né, que o Senhor levou, foi um fato fatal, mas eu continuei. Davi não era nascido ainda, então minha esposa estava fazendo um trabalho aí, não lembro exatamente qual, sei que o Senhor me usou para falar para ela algo, para ela evitar esse trabalho, por algum motivo, mas eu também não sabia qual era. Ela bateu de frente comigo, não sei o quê, porque foi no momento que o Senhor disse assim, ó, eu estou dizendo para você falar para ela isso, isso e isso. Foi o único momento na minha vida que eu ouvi Deus falar, e ainda discuti com ele assim, ó, discuti não, eu troquei uma ideia, só assim, ó, Fê, esse pensamento é igual ao meu. É o meu mesmo, ou é o Senhor que está pedindo para mim? Veja, eu tive esse momento dentro do ônibus, de trocar uma ideia com o Senhor, de saber aí qual era a realidade da coisa. Aí disse, sou eu. Cheguei em casa e fui orar, e fui ler, fui alimentar meu espírito, porque ele tem que ser mais forte para vencer a carne. E aí eu fui de notícia, ó, o Senhor mandou te dizer, isso é muito forte. É muito forte, cara. O Senhor mandou te dizer, é muito forte, pô. É uma responsabilidade gigante. Eu não tô doido, eu não tava doido em falar uma coisa que eu não tivesse total certeza. E aí falei para ela, ó, o Senhor tá pedindo para você sair desse lugar, ponto. Começou a discutir, porque assim, quando a pessoa tá muito focada naquele lugar, e você ouvir que tem que sair daquele lugar, a carne vai gritar e vai começar a discussão. Houve a discussão da parte dela, aí como meu espírito estava alimentado, eu segurei a barra. Sofri um pouquinho depois, porque como teve que realmente sair, houve uma reação da parte dela negativa, que eu tive que segurar a barra. Mas com o quê? Com Bíblia. Porque o primeiro versículo que eu ouvi quando me converti foi: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Só que tem um complemento aí que eu até então não registrei. Uhum. Mas até essa parte já, como eu falei, eu me alimentava tanta coisa assim de Bíblia e tal, que em algum momento eu ia utilizar algo. E nesse momento eu pensei, tudo coopera. Essa fase vai passar, vai passar e vai passar. Como a tempestade passou, Jesus parou, vai passar. Então, Jesus, a importância dele nas nossas vidas, ela é gritante. Porque ele estando e você conhecendo esse conteúdo, você segura muita barra, porque vai passar. Sim. Vai te ensinar alguma coisa. Aí, sabe qual era o propósito por trás de tudo isso? Ela já estava grávida. E se ela continuasse o que ela estava fazendo, provavelmente ela perderia o bebê e poderia até morrer. Então, quando se entendeu isso, ela pediu desculpa e tal, eu também não sei. Não é uma coisa que eu vou inventar a história. Por mais que eu, por dentro, eu já queria isso, mas o Senhor foi além. Deu uma outra vida dentro dela, que é o Davizinho hoje, e que livrou ela, pô. Então, assim, veja, o Senhor, na minha vida e na minha família, ele sempre esteve operando em algum momento. E por conhecer ele foi que eu fiquei mais evidente, que quando você conhece Jesus, cai aquela venda e você começa a enxergar o mundo de uma outra forma, né? Uhum. Inclusive mais sofrido, porque você tá no mundo de ilusão, e no mundo de ilusão você acredita no que você quer. Mas quando você começa a ver a realidade, aí você começa a ver ele agindo, mas é difícil. A caminhada é estreita, a porta é estreita, mas é a porta correta. Então aí, passou esse tempo, tá, Davi nasceu, eu tive que sair. E encontrei a empresa onde eu estou hoje, que foi um ato de fé muito grande. Eu voltei para correr em campo e eu fui exatamente na empresa lá no Shopping Rio Mar para ver se estava tendo oportunidade, porque foi de lá que eu saí. Eu participei de pouca empresa, então eu tinha que ir atrás de quem eu conhecia. Cheguei lá, pô, mas eu estive aqui e tal, pô, tu me interessa aqui na minha empresa, tal, aquela coisa toda, mas conversa de empresário. Sim. Ó, isso foi na sexta-feira. Ele disse assim, ó, até a terça-feira eu dou uma resposta. Imagina como é que foi minha cabeça, desempregado, 2 filhos, querendo trabalhar lá, porque agora ia voltar uma rotina muito pesada, né? Porque ia ter que sair de Paulista para o Rio Mar, tudo de novo, Sim, como sim. já veio lá atrás. E aí, ele não me dá resposta.
Nesse mesmo dia que eu tava voltando, na sexta-feira, pra casa, um colega meu entrou em contato e disse assim, Ramon, tem uma gráfica em Recife com oportunidade. Esse cara, não. Por que eu disse isso? Por dois motivos. O primeiro é que eu já tava na esperança de voltar pra lá. E gráfica em Recife, eu vi na minha cabeça o centro do Recife. Aquelas gráficas do centro do Recife, lotada de gente, balcão. O cara é um escravo, velho. Tu é doido. Eu não queria participar mais de balcão, porque eu não aguentava mais estar em balcão de gráfico. Inclusive, teve um episódio lá no Shopping Recife, lá no início da carreira, que a mulher se irritou comigo no final do expediente. Disse, ó, você vai morrer atrás do balcão. Isso ficou todo mundo ouvindo. Tipo assim, você vai ser empregado pra toda a vida. Naquele momento, todo mundo ficou assim, me consolou depois, mas eu levei de boa. Mas ela tava tão irritada que, enfim. Voltando pra esse contato, eu disse, eu quero não. Pronto. Eu tava na esperança do cara me chamar, né? Pois, eu mesmo como cliente, eu disse, rapaz, eu tenho alguma coisa a agregar naquele lugar de novo. Sim. Né? Eu passei tanto tempo em casa, eu aprendi muita coisa pra agregar na gráfica do cara. Não me deu retorno. Então, na terça-feira, 10 horas da noite, até então não tinha nenhuma mensagem do cara. E eu também não ia falar, não. Eu, assim, se for realmente pra ir pra lá, ele vai falar. Eu não vou ficar mandando mensagem enchendo o saco do cara, não. Se for, vai ser. Não foi. Aí o cara que falou comigo na sexta-feira, ele falou, amor, tô indo amanhã lá fazer entrevista. Nesse lugar que ele me convidou, ele disse, eu vou contigo. Fala com o dono aí, tá assim, não, pô, eu vou te acompanhando. E chega lá, se for precisar alguma coisa, a gente já tá lá, a gente conversa, pô. Aí, 11h30 da noite, eu vou mandar mensagem pro cara pra dizer que eu vou contigo, pô. A gente pega o ônibus e vai-se embora. A gente foi-se embora. A entrevista com esse cara era na segunda, deu errado. Era na terça, deu errado. No dia que não tem uma resposta, era a terça-feira de noite. E a minha entrevista foi remarcada pra quarta. Aí eu disse, eu vou contigo. Até isso aconteceu pra dar tempo de eu ir pra lá. Eu não ia ter resposta aqui, mas ia pra lá. E aí eu disse, eu vou contigo. Aí foi na quarta-feira. Chegou lá, a entrevista foi com ele e o dono da empresa. A empresa só tinha um copo personalizado, um copo ecológico lá, que era de empresa de Natal, que faliu por conta da pandemia. E 3 empresários daqui compraram essa empresa, montaram, traziam o pintor desses copos que fechou lá, pra cá, pra Recife, pra pintar os copos da semana. Aí os 3 anos não tem tempo pra ficar cuidando da empresa, não. Ele tem que contratar alguém. Aí tava em busca desse cara pra pintar o copo, até então era só isso. Só que ele disse assim, eu tenho um vendedor pra te incluir no pacote. Pô. Aí quando eu fui pra lá, eu falei. Só que o cliente, ele vai muito na humildade, né? Você pode saber o que for, velho, mas, bicho, te segura a tua barra aí. Vai na humildade. Ele foi um pouco afobado de dizer o que ele sabia fazer de pintura. Ele pintava tudo, menos copo. Então ele não tinha experiência com copo. Sim. Mas ele dizia que era o cara que ia desenrolar a parada. Ele sabe disso. Resultado para ele depois. Ele apanhou uns 2, 3 meses até conseguir pintar o copo da forma correta. Porque não quis ceder o cara ensinar para ele. Ele disse, não, eu desenrolo a parada. Eu sou o cara da parada. Já eu fui diferente. Ele dizia, e tu? Você vai fazer o quê? Rapaz, o que é que você está precisando? Não, é preenchimento das planilhas aqui e tal. Não, você mexe no Excel. Mas desenrola aí. Vamos a gente ver o que é que a gente vai realmente precisar, porque até então a empresa não existe ainda. Então eu tinha maquinários em casa ainda, conhecimento da área gráfica, parte de brinde personalizado, essa parte toda eu já tinha guardado em casa. Então eu tinha meu negócio em casa ainda. E aí, eu disse, pronto, a gente vai montar a proposta e mandar para vocês. Meu amigo, passou acho que umas 2 semanas e meia sem essa proposta chegar. Eu precisando trabalhar, mas eu disse, vamos esperar. Senhor, não tem como, é muito fora do comum a gente passar pelo que passou e assim, pelo menos não tem resposta assim, não vamos querer. Se não tem nenhuma resposta nem outra, vamos esperar. Agora eu fiquei na minha cabeça, e se ele me escolher e não escolher o cara? E se ele escolher o cara e não me escolher? Porque o cara tava o tempo todo, a proposta ele te mandou. Ele te mandou. E eu fiquei pensando, meu irmão, e se ele me mandar e não mandar pro cara, o que é que eu vou dizer pra ele? Se foi ele que me levou. Mas enfim, resultado. Ele mandou a proposta pros dois. Uma proposta pra ele, uma proposta pra mim. Nesse dia eu tava na mídia, na igreja de noite, foi no domingo à noite. Tava na mídia a mensagem, proposta. Maravilha, né? Glória a Deus. Mas só vou olhar quando chegar em casa. Foco no culto. Foco no culto. Cheguei em casa, vi a proposta, pô, massa. Glória a Deus aí, venci. Segurei a barra com o Senhor, podia ter me afobado, me preocupado, reclamado,
murmurado, mas não, segurei a barra com minha esposa naquele momento ali que aconteceu. Vi que era um outro projeto do Senhor. Veio outro filho, eu tô desempregado. O Senhor mandou uma outra vida aqui pra eu sustentar, mas a cabeça do cliente é diferente. E falei, rapaz, o Senhor vai me ajudar, pô. Tô tranquilo aqui. Não vou me desesperar porque é mais um filho. Outra coisa, eu vou estar me desesperando como se fosse uma coisa ruim. De jeito nenhum. Vai vir outra vida, vamos cuidar dessa vida aí. Então chegou nessa vez essa proposta e tal. E eu tinha meu negócio em casa, que eu tinha fechado a loja, mas continuei com os clientes aqui do bairro. E aí comecei o negócio lá. O negócio não tinha nada, praticamente. Então eu comecei a fazer o site do negócio, a mexer no Instagram, a pegar o comercial, o zap de um diretor, de outro. Fui trazendo tudo pra mim, era eu e o cara que pintava o copo. Eu pensei, pô, só tem copo. Como é que a empresa vai faturar, vai crescer só com copo aqui? Aí vem Bíblia de novo, eu disse, ó. Eu tava com um negócio em casa e o cliente mandou mensagem pra mim. Eu ficava o seguinte, rapaz, eu tô me irritando com os clientes de casa. Ou eu foco aqui ou eu foco ali, pô. Não tem como eu ficar nos dois, não. E eu já em casa só bati no teto. Eu não cresci, não evoluí, não deu, já tive loja, não deu certo. Então, assim, eu vou ficar pensando nessa forma aí, nesse formato ainda, não. Agora eu vou dar uma oportunidade aqui, porque o senhor me colocou aqui para um lugar que só tem um copo, por algum propósito. Não. Cancelei, mandei gravei um vídeo. A partir de hoje, pessoal, aí eu não tô mais com essa empresa, tô nessa empresa aqui. Dei um foco nela, comecei a trazer as oportunidades que eu tinha em casa, mostrando para os donos que tinha outras possibilidades de brindes e tudo mais. Começaram a aderir às ideias, a investir em maquinários e tudo mais. Pronto. Hoje a gente está numa. Se não for, ainda é uma das maiores empresas de brindes de Pernambuco. Pela estrutura que está sendo montada, porque eles acreditaram no negócio. Então, o senhor, do aperto daqui, de tanta humilhação que eu passei aqui, o senhor me levou, como José, passei por um processo. Sim. E cheguei no lugar para mudar a visão dos caras, porque era só o copo e só evento e acabou. Eles me deram a oportunidade também. Eu entrei numa empresa com esse meu colega, onde não tinha câmera, pô. Então, eu tive tudo na mão para roubar a empresa, mas o cliente não. O cliente tem o Senhor no coração, na veia, na cabeça e faz, segura a barra aí, velho. Se você pensar em fazer maldade, mas é que o cliente depois que tá dentro, ele não tem nem esse pensamento. E principalmente um cara que nunca fez. Até porque a gente trabalha para Deus, né? Paulo ele vem dizer isso. Então, né? Eu disse, rapaz, trabalhar certo, confiança no Senhor. A confiança que foi tão grande que eles deram pra gente, tá ali dia todinho, sozinho, e ele, que deu mais impulso pra gente. Depois colocaram câmera, porque era questão realmente de empresa que tem que ter câmera pra acompanhamento, como é que tá, se o cara tá lá, se não tá, não é nem por tu tá roubando alguma coisa, mas por segurança mesmo. E aí, bicho, começou a crescer de serviço. Eles começaram a trazer gente, foram aceitando as ideias e tal, e como eu disse, a empresa hoje está num espaço gigante e tal, a gente já passou por vários prejuízos, mas foi tudo aprendizado. Mas perceba que tem Bíblia sempre em algum lugar na história. E o Rolfson iniciou, hoje é irmão Ramon Farias, mas veja, foi bom, é do mundo, veio para o Senhor, sofreu aqui, aprendeu conhecimento para usar hoje no que você utiliza, mas aperfeiçoado e para o Senhor também, então tudo para a glória dele. Eu acho que essa aí é não sei nem quanto tempo foi que deu, mas um resumo da história do Rolfson do início, meio e o fim ainda não terminou não, que aí, ó, o fim, a obra ainda não foi concluída não, né? Tem muita coisa para acontecer aí para frente, eu tenho certeza disso, mas que o melhor aceite que eu tive foi, primeiramente, até sair do Rolfson no meio daquele momento, porque tava entrando uma vibe muito grande de música, muito vulgar, de bicho, de não sei o que, tava rolando. Cara, Deus já foi E aí eu disse, opa, já já não é mais pra tu isso aí, depois eu fui seguindo aqui, ali e tal, mas fui segurando a pouco, aí chegou uma hora que não aguentei mais, mas fez proposital pela parte do Senhor, pra dizer, aí, tô aqui. Você enxergou que não é pra confiar mais em ninguém, agora confia em mim pra você ver, aí a parada vai acontecer. Basicamente é isso aí. Aleluia, meu irmão, aleluia, aleluia. E aí, galera, tá vendo a história? Cara, é muito massa, velho, quando a gente vê, assim, uma história que a gente não compreende no momento, mas depois ali a gente consegue ver como Deus ele estava agindo em todos os momentos, e até nos grandes eventos e nos pequenos detalhes. Deus ele estava caminhando. Ramon, e para a gente encerrar agora, eu tenho uma pergunta que é bem legal. Cara, e eu queria entender, acho que o pessoal de casa também. Cara, então assim, qual é a grande diferença, tá? Do Rolfson
para o irmão Ramon? Qual é a grande diferença desses dois seres? Além de ser um cara artístico, né, acho que o primeiro ponto já é esse aí. O Robson ser um cara artístico, que o artístico muitas vezes confunde a cabeça do ser humano, e o ego sobe e Cristo desce. E vem do irmão Ramon Farias, o irmão, porque o nome irmão, de fato nós somos, ele é muito forte no linguajar das pessoas, com consideração e respeito. Eu acho que isso já é uma tratativa de respeito muito grande para com o Senhor, né? Então, assim, ó, o cara não é. Mas, ó, irmão, ó, irmão, ó, irmão. Então, isso aí já... Eu trouxe esse tipo de nome, nomenclatura, proposital. Porque, a partir do momento que eles estão chamando de irmão, tem que não falar em palavrão perto de mim, pô. Não, é uma falta... uma falta, não. É um respeito que eles têm perante mim, pensando que eu sou... Cara, eu sou o mais simples e humilde do que eles imaginam. Mas o brilho que o Senhor diz que a gente tem de ser luz e sal da terra, ele tem que ser mais forte. A gente nem precisa enxergar isso. Mas as pessoas enxergam isso na gente. Tem uma vez que eu estava na integração, o cara olhou para mim vendendo bala. Eu falei, Pai do Senhor, irmão. Aí, eu nunca vi esse cara na minha vida. Não faço ideia de quem ele é. Aí ele me deu um Pai do Senhor. Amém. Amém. Maravilha. Mas, tipo assim, a gente, como irmão Ramon Farias, totalmente diferente do Robson, o Robson, vamos dizer o seguinte, o Robson foi um menino e o irmão Ramon Farias é o adulto. É o adulto para toda a vida. O menino cheio de ilusão aqui, mas foi esperto porque aprendeu a aproveitar cada momento que passou na vida, evoluiu para um adulto e disse, ó, não tem mais tempo para brincar. Não tem mais tempo para brincar. E o engraçado é que adulto, como crente agora, a gente ainda é um bebê, né? A gente ainda está precisando do leite, né? Que é a palavra para poder amadurecer. Mas essa eu acho que é uma grande diferença. É o menino para o adulto. Era um Robson aqui, menino, que começou a estar no ensino médio, e o irmão Ramon Farias como um adulto já maduro, buscando realmente o caminho correto. Não, da hora. Valeu. Então, pessoal, estamos chegando aqui no final do segundo do Brega para Cristo, tá? E pela segunda vez, eu acredito que não é coincidência. Eu sou um cara que, assim, eu entendo que tudo é a mão de Deus, tá? Nada é sorte, esse negócio, não. Eu entendo que tudo tem um direcionamento. E a gente consegue observar, pessoal, aqui nesse segundo testemunho desse programa, que Deus, ele vem nos conduzindo por um caminho, que ele queria que fosse esse caminho. Eu acho que isso ficou claro no primeiro e agora no segundo também. Então, cara, Deus abençoe sua vida, Deus Amém. abençoe a sua família. Trajetória muito massa. Então, que Deus ele continue estendendo a tua mão aí. Cara, não sei, né? Uma coisa que eu tava pensando aqui, você divulgava novos talentos aí, né? Do Brega e tal. Pô, Isso. quem sabe aí, tu mesmo já deixou teu futuro em aberto aí, né? Então, não sei, cara, quem sabe agora virar realmente um divulgador de novos, sei lá, de novos talentos gospel, um negócio cristão chegando. Então, assim, é um semente que a gente vai plantando. Com a Mari eu fiquei batendo na música, né? Aí com a Amor, agora eu vou falar sobre isso também. É isso aí. Eu tô muito na parte tecnológica e não duvido nada que em algum momento pode ser que surja assim alguma ideia do tipo. Mas é utilizar para a obra de Deus. Não sai, Aleluia. Maravilha. Maravilha, meu irmão. Que Deus abençoe. Tamo Show de junto, bola. de verdade. Valeu. E se rolar esse projeto mesmo, aí você fala com a gente, que a gente também ajuda. É isso aí. O Senhor vai abençoando Ai, meu Deus. as nossas ideias e a gente junta aí e vai embora. Vai. Amém, meu irmão, amém. Tudo pra glória dele. Tudo pra glória dele. Sempre. Sempre a glória dele. Galerinha, quero muito agradecer a você que ficou aqui conosco até esse momento, tá? Já deixou o teu gostei, meu amado? Não lembro. Você faz o quê? Você confere, tá? Se você não conferiu, confere agora aí rapidinho. Vou te dar 30 segundos. Já deu pra conferir, né? Acho que... Pronto. Se você conferiu, já deixa teu gostei aí, tá? E porque isso, cara, isso abençoa muito o nosso trabalho, tá? Essa maneira que faz com que o YouTube entenda que o conteúdo é legal e ele vai disparando isso aqui para mais e mais pessoas. Lembrando, acho que você viu, né? De vez em quando aqui aparecemos QR Code aqui, então se você puder ainda, tá? Se você não cooperou e se você puder cooperar, tá? O nosso Pix estará aqui na descrição. As redes sociais da 95 e do Ramon também estarão aqui, então segue a gente lá. A 95... Ai, meu Deus, com muito sofrimento, com muita dor, a gente posta coisa lá. É uma correria retada, mas a gente tenta postar conteúdo para vocês, tá? Porque a gente sabe que isso é importante, a gente ter esse tipo de presença. E vocês também gostam de ver, então é bênção, tá?
Pessoal, que Deus abençoe a vida de vocês, mais uma vez. Ramon, Amém. tamo junto. Maravilha. Micael, mano, tá aqui ainda, né? Cara, eu sonho com o dia que esse cara vai estar aqui do lado, ó. Eu vou botar a cadeira pro lado aqui. Esse tem Ele conteúdo aí, esse tem conteúdo. Ele vai sentar aqui do lado, tá? E ele vai comentar também, ele vai acrescentar ainda mais aqui nessas conversas, tá? Micael aqui, o nosso grande, podemos dizer assim, nosso grande produtor aí do Brega Praquista, está aqui com a gente mais uma vez. Que Deus abençoe sua vida, viu, meu irmão? Diegão, que Deus abençoe sua vida aí, também ficou nos cortes. É isso aí, tamo junto, mano. Ele fica falando aqui. Valeu. Amém? Olha, Barão, Deu pra ouvir. tá vendo? Ó, tem uns doces de leite aqui, não, tu não pegou tô- ainda. Acabou? Hã? Ainda não. Quer aparecer e pegar? Então, minha gente, ó, quero muito agradecer mais uma vez que você esteja aqui. Muito obrigado. Até uma próxima. Valeu. Tchau, tchau.